Boa noite, pessoal. Bacana, todo mundo chegando devagarinho aí. Bem-vindos a mais um debate do Tanguá Livre. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. São 21 horas e 33 minutinhos. Eu sou Sérgio Sadan. Estou aqui com vocês mais uma vez, agradecendo demais a audiência. Semana passada a gente arrebentou mais de 4.000 visualizações. Muito obrigado mesmo a você que compartilhou, você que prestigia a nossa live. A gente tem aqui, como vocês sabem, o objetivo de passar para vocês os acontecimentos da semana, fazer comentários, trocar ideias com vocês, o que é mais importante, né? Por isso que é legal que vocês coloquem comentários. Hoje a gente tem assuntos palpitantes também, como sempre, né? Apesar da Câmara de Vereadores estar em recesso, a gente não tem, às vezes, assuntos ligados àquela comédia que muitas vezes acontece lá. Mas a gente tem assuntos palpitantes sempre. Nosso repórter Wellington Labarra sempre na rua, trazendo novidades para a gente aí. Nós selecionamos aqui uns assuntos da pauta de hoje. E nós vamos ter hoje uma entrevista ao vivo com uma ex-funcionária do POT, que vai falar sobre a sua experiência, o que aconteceu, porque nós demos essa notícia e nós não tínhamos o depoimento dela. Então nós conversamos com ela e ela, muito legal, nós já batemos um papo aqui fora do ar e ela vai nos dar esse prazer hoje de dar um depoimento pessoal aqui, já elogiando ela pela coragem, pela retidão de caráter dela de se colocar aqui, botar a cara, que é o que serve que sirva de exemplo, né, para muita gente que muitas vezes reclama, mas na hora de aparecer, as pessoas dizem assim, não me identifico e tal. Algumas situações a gente até entende, né? Mas é isso aí. Bom, segunda-feira, um calor danado, né? Tanguá tá pegando fogo, eu tô aqui em Itaboraí, todo mundo sabe, cuidando da minha mãezinha, e o calor tá insuportável. Tá insuportável, aqui dentro do quarto agora tá 33 graus, uma coisa de maluco, né? O ventilador em cima de mim. Peço até desculpa, minha voz tá horrível, porque eu tô meio gripado. O vento em cima de mim também tá piorando a situação. Bom, o Ayrton Labarra, cadê o Ayrton Labarra, né? Você deve estar perguntando. O Ayrton Labarra, ele teve um probleminha, ele teve que levar a filha dele no hospital, porque ela deu uma torçãozinha no pé, nada grave não, gente, está tudo certo, já foi atendido, e ele está voltando, está chegando, daqui a pouco ele está chegando aqui com a gente, porque é sempre uma presença importante para a gente. Vamos falar um pouquinho só sobre o calor com vocês, só para fazer uma introdução. Gente, olha só, é, o calor, ele sempre vai acontecer, claro, né? E cada vez está piorando. E a gente fica pensando no município. Por que que o nosso município, e eu falo nosso município porque, apesar de eu estar hoje em Itaboraí, mas Tanguá é o município que a gente adotou, né? Morei muitos anos em Tanguá, posso dizer ainda que moro, né? Mas por uma questão de saúde eu estou aqui cuidando da mamãe. Mas o Tanguá está sempre na nossa, como é que se diz? No nosso foco. Por que que está no nosso foco? Porque Itaboraí, sinceramente, eu já desisti. Itaboraí, eu não tenho mais esperança de consertar Itaboraí, porque Itaboraí, pelo tamanho que ela tomou, e pelo que tem acontecido na política de Itaboraí, meu filho, eu acho que é muito, muito complicado. Eu acho que eu estou muito velho para tentar consertar. Itanguá, a gente não fica impressionado, um município tão pequeno, tão bacana, com o pessoal que mora na cidade tão bacana também, a população em geral, é uma população de bom caráter, um pessoal que está querendo que a cidade melhore, e a gente tem aí 30 anos de governo que nós lamentamos muito que a cidade não tenha progredido praticamente nada, né? Se você olhar para Tanguá 30 anos atrás e olhar para Tanguá hoje, a diferença é quase zero, né? São 30 anos, é muita coisa, né? Então, gente, uma das ideias que nós tínhamos quando nós fomos candidatos a prefeito, no caso a Mônica Bittencourt foi candidata, eu fui candidato a vice, uma das ideias era arborizar o município de Itanguá, arborizar as casas, as ruas. Como?
colocando, por exemplo, árvores nas ruas, não na calçada do lado do poste, onde tem fios, que toda hora vai requerer uma manutenção muito constante, mas colocar árvores sempre do lado oposto da fiação. Você tem poste de um lado da rua, do outro lado você teria as árvores, mas árvores escolhidas a dedo, né? Espécies que sejam adequadas para que não destruam o calçamento e que não causem problema e que não requeiram também uma quantidade muito grande de podas, porque isso custa dinheiro, né? Já chega um monte de pracinha que o prefeito está fazendo e requer uma manutenção constante, às vezes abrindo mão de colocar funcionários em outros locais que são talvez mais importantes e mais necessários, mais prioritários, e tendo que ficar cuidando de pracinhas, normalmente pracinhas mal construídas, às vezes com 2, 3 meses já tem um monte de problemas. Isso tudo aí é custo para o município, né? Mas uma coisa que a gente sempre teve ideia, pelo menos eu sempre tive ideia de fazer isso, é o seguinte: qual é o incentivo que você tem para ter uma árvore no seu quintal, né? Você que mora numa casa, será que você não poderia ter uma árvore no seu quintal? Para você ter uma árvore no seu quintal, será que você ia achar legal? Você tem orientação sobre que tipo de árvore que se deve plantar no seu quintal? Você tem uma orientação? Você tem assim, uma pessoa da prefeitura que possa te orientar? E o mais importante, você tem um incentivo. Você sabe, por exemplo, quando é que a prefeitura passaria na sua rua para recolher galhos quando você for podar a sua árvore, para poder controlar ela dentro de um tamanho que você possa, que você não fique refém da árvore? E outra coisa, por que não dar um desconto no IPTU? Então você tem um desconto, por exemplo, que seja de 10% no seu IPTU se você tiver uma árvore no seu quintal. Imagine que todas as casas, todos os quintais tivessem pelo menos uma árvore. Nós conseguiríamos talvez reduzir a temperatura de Tanguá em 1 grau, que fosse 1 grau, talvez até 2. A gente teria um município com uma temperatura mais agradável do que esse inferno que é Itaboraí, por exemplo, que é uma planície. E aí, quando eu falo isso, eu lembro que Tanguá tem a Serra do Barbosão, que é o nosso ar refrigerado natural. Uma Serra do Barbosão que está sendo detonada, que tem uma pedreira arrancando pedaços da serra, levando não sei para onde, não se sabe nem que tipo de imposto que aquela pedreira paga, não se sabe nem se ela tem propriedade daquela área, se ela tem o direito de arrancar pedaços do morro para sei lá para quê. E não há um processo de arborização, não há um controle, não há uma guarda florestal no município de Itanguá. Por que não criar uma guarda florestal? Por que não fazer igual Tinguá em Nova Iguaçu, por exemplo, que você tem o controle de entrada das pessoas, que você tem preservação da mata, dos animais silvestres. A gente vê aqui em Tanguá é um massacre. Vocês lembram, quem é mais antigo, quantos ipês amarelos existiam na Serra do Barbosão? A gente olhava para a serra, tinha vários ipês amarelos que florescem mais ou menos no mês de novembro, dezembro. Hoje em dia, você olha para a serra, você não vê mais os ipês amarelos, estão sendo derrubados, assim como outras árvores estão sendo derrubadas, animais sendo caçados, áreas sendo invadidas, desmatamentos, pastos lá nas alturas da Serra do Barbosão, em terras que não são do proprietário, são terras invadidas. Eu quero ver se essas pessoas têm propriedade mesmo, têm uma escritura, têm um registro de imóvel, teve algum loteamento lá em cima na Serra do Barbosão. Então é isso. É um folclore danado e o resultado está aí, tá? Você vê que Rio Bonito tem uma temperatura muito mais agradável porque a cidade, o centro da cidade, fica mais próximo da serra. Apesar da Serra do Sambê estar detonada, talvez mais do que a do Barbosão. Mas eu acho que a gente ainda pode recuperar. Bom, o Labarra está chegando aí, eu estou dando uma enrolada em vocês aqui, mas eu não vou enrolar mais não. Vamos entrar na nossa pauta de hoje. Deixa eu passar aqui no chat lá, agradecendo já ao Michael Oliver. Oi, Michael, boa noite para você, obrigado pela presença. Agradecendo também a Mayra Ricardo. Boa noite, querido, obrigado pela sua participação. Leandro Padilha de Guiar, grande Leandro. Boa noite para você também, querido. Rogério Santos, o homem do Partido Novo, rapaz. É isso aí, Rogério, pré-candidato a deputado estadual. Ah, é um cara de Tanguá, rapaz. É a família toda ali do Bandeirantes. Obrigado, Rogério Santos. Um grande abraço para você, meu querido. Kátia Liluíli, nossa, a mãe do Bruno. Como é que tá o Bruno, rapaz? O Bruno amanhã vai fazer uns exames aí, né? Manda ele se cuidar, Kátia. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma invertida na pauta aqui, já que o Wellington Labarra está enrolado, porque ele vai chegar em casa, ligar o computador, aquele computador dele é movido a lenha, né? O telefone agora tá uma beleza, né? Mas o computador dele eu vou te contar. Mas eu vou aqui fazer o seguinte: eu vou dar uma invertida na pauta
vou deixar os assuntos para mais tarde. Eu vou entrar num assunto chamado pote, porque eu tenho alguém me aguardando aqui na sala de espera para falar sobre o pote. Mas antes eu queria falar, deixa eu ver aqui o que que eu. Tá. Deixa eu salvar aqui, tal. Vamos lá, vou deixar. Pote 2. Vamos lá, começar por aqui. Vem aí o pote 2. O prefeito Rodrigo Medeiros anunciou uma nova. Ei, pessoal, aí 250 vagas. Vamos lá, vamos se inscrever. O pote é uma maravilha, vocês vão adorar e tal. Vamos falar um pouquinho sobre o pote, explicar o que que é o pote. Mas antes, eu quero botar para vocês aqui o vídeo do prefeito de Itanguá, onde ele anuncia as inscrições do pote que já acabaram, gente. A inscrição é um barato, né? A inscrição começou hoje 10 horas da manhã, acabou às 2 da tarde. Então, se você não viu a internet, se você não está sabendo, já era, tá? Por que que a inscrição é um dia só? Eu não sei, cabe a cada um de vocês julgarem. Vocês votaram no homem, agora atura. Por que que a inscrição é apenas em um dia? E uma inscrição onde a pessoa tinha que clicar em um link e preencher um formulário. Aliás, a coisa mais engraçada, né? Eu fico preocupado, às vezes, com certas pessoas. Eles colocaram um texto lá e colocaram um link no final do texto dizendo, ó, clica nesse link aqui, vocês vão cair no formulário. Eu até entrei lá para ver como é que é e tal. E aí os comentários, rapaz, você tem dezenas de comentários, o pessoal falando, cadê o link? Manda o link, onde é que está o link? O link está ali no texto, gente. Pelo amor de Deus. Então as pessoas precisam se concentrar um pouquinho também. Aí a prefeitura teve que colocar um aviso lá, o link está no texto e tal. Mas está tudo certo, está bacana, está valendo. O mais interessante que a gente acha estranho é a inscrição ser apenas durante 4 horas, hoje, já acabou. Se você não se inscreveu, já era. Agora, você vai entrar no pote por quê? Você vai achar, o que que você acha que é o pote? Onde é que o pote foi criado? Vamos ver primeiro o que que o Rodrigo falou? Vamos lá, fala aí, Rodrigo Medeiros, conta pra gente aí o que que aconteceu hoje. Você anunciou no domingo, né? Hoje é segunda-feira. O que que aconteceu hoje de 10 da manhã às 2 da tarde? Fala aí, Rodrigo Medeiros. Você fala bem, né? Vamos lá, vende seu peixe aí. 2026 e a notícia é muito boa. A política de assistência mais vigorosa da nossa gestão. Eu estou falando do POT, Programa Operação Trabalho. E agora a gente está com um programa novo sendo lançado e eu quero te chamar a atenção, porque nós vamos publicar nas redes sociais da Prefeitura o chamamento para que você possa participar dessa nova fase do POT. Inscrições abertas para o POT Educação para Todos. Ou seja, lançamos o POT Volta às Aulas, foi o primeiro POT que nós fizemos lá em 2022, lembra disso? Iniciamos aquele trabalho tão bonito que ajudou a tantas pessoas, que promoveu a inclusão, que deu a oportunidade, depois da gente sair da pandemia, de fazer a retomada do processo educacional. Aquelas pessoas cumpriram o seu propósito, o projeto cumpriu a sua missão social, a educação ganhou, a sociedade tanguaense ganhou, e agora esse novo momento que vai ser publicado para as inscrições que estarão abertas a partir do dia 12 de janeiro, das 10 horas da manhã às 14 horas. Então fique atento, não perca essa oportunidade de fazer parte desse programa tão importante. Muitas foram as pessoas que me procuraram ao longo desses 4 anos, dizendo para mim, Rodrigo, como é que eu faço para participar do POT? E eu dizia, esteja atento a novas publicações, a novos editais. Hoje a Prefeitura vai postar nas suas redes sociais mais informações. Eu já estou te avisando que na segunda-feira vai ter uma janela de oportunidade para você poder, estando atento, fazer as suas inscrições e ser alcançado por essa política tão transformadora, tão maravilhosa, que tem ajudado pessoas nos 4 cantos da cidade de Itanguá. Acompanhe 2026 e tem muita coisa boa vindo por aí. Pois é, Rodrigo Medeiros. As pessoas têm que ficar atentas, tem que ficar muito, muito atento, tem que ficar o dia inteiro olhando para o celular lá, porque de repente as inscrições começaram hoje às 10 da manhã e acabaram às 2 da tarde. Lamar, daqui a pouco eu falo contigo, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Vamos lá, eu fiz uma pesquisa aqui, gente. O que que é o programa Operação Trabalho? Que muita gente de maldade fala que é o POT.
O pessoal bota um Ezinho no final, dizendo que é operação, programa Operação Trabalho Escravo. Olha que maldade, né? O pessoal não perde uma piada, né? Mas vamos lá. Programa Operação Trabalho, gente, foi criado no município de São Paulo em 2001. Tem 25 anos que esse programa foi criado em São Paulo. Quando ele foi criado, quais são os objetivos do POT? Ele foi criado para quê? Ele foi criado, primeiro, para oferecer atenção especial a trabalhadores desempregados, especialmente em situação de vulnerabilidade social. Ponto. Segundo objetivo, estimular a busca ativa por ocupação e reinserção no mercado de trabalho por meio de atividades supervisionadas. Atividades supervisionadas. Proporcionar, terceiro objetivo, proporcionar capacitação profissional, formação pessoal e cidadã, assim como atividades que gerem renda e experiência prática de trabalho, né? Poxa. E o quarto objetivo, desenvolver competências técnicas e comportamentais com apoio financeiro temporário através de bolsa auxílio. Então, gente, muito bonito, um monte de palavras maravilhosas e tal. Resumindo a história, trocando em miúdos, é um programa que tem o objetivo de dar uma bolsa auxílio para uma pessoa, para que ela possa ser treinada, para que possa ser absorvida no mercado de trabalho. Resumidamente, é isso. Aí eu pergunto a vocês: pegar pessoas, em especial mulheres, dar para elas uma enxada, colocá-las para capinar terreno, calçadas, ruas, isso aí é treinamento? Isso é treinamento ou é tortura? Isso é treinamento? Essa pessoa vai treinar a usar a enxada para capinar, ela vai trabalhar aonde? E fica aí no ar, ficam no ar, né, algumas perguntas, como por exemplo, quantas pessoas já participaram do POT desde que ele foi criado em Tanguá? Quando ele foi criado? Há quantos anos? Foi no governo Rodrigo Medeiros? Se foi, tem menos de 5 anos, né? Eu tenho certeza que foi, porque no governo Balber tinha outro procedimento lá, também tinha uma historinha também, eles criaram um negócio lá também, que a pessoa pagava uma coisa, a pessoa recebia outra, né? Então, mas tudo bem. Aí o Rodrigo veio com esse pote aí, tirou esse pote do coelho da cartola. E aí, a gente não sabe, porque ninguém divulga, quantas pessoas já participaram do pote desde que ele foi criado em Itanguá. 1.000? 2.000? 1.500? Quantas? Outra coisa mais importante, quantas pessoas conseguiram emprego depois que saíram do pote dentro da área que elas estavam treinando? Então agora vai ter o pote da educação. Vou botar as pessoas para ficar onde? Para ficar fazendo limpeza de banheiro, para ficar varrição, para trabalhar na cozinha. Isso aí vai dar oportunidade para elas se qualificar para poder conseguir um emprego no mercado de trabalho? Será? Não. Eu posso dizer que não. Então, gente, isso aí é o pote. E a gente fica assistindo de camarote. Na verdade, parece mais uma maneira de trazer pessoas para o lado de determinados políticos. Dizem, né, que alguns vereadores indicam pessoas para o pote, e aí, de repente, o Rodrigo vai e anuncia o pote da educação, porque dizem que dispersaram todo mundo que estava lá e tal, vão botar um pessoal novo, e aí abre a inscrição durante 4 horas apenas. Será que essa dificuldade de fazer inscrições decorrentes do pequeno período de inscrições, será que tem o objetivo de diminuir a quantidade de interessados para abrir espaço para que pessoas ligadas a determinados vereadores, por exemplo, e em especial, claro que o Delcio não vai, o Delcio e o Sandrinho não vão indicar ninguém para o pote. Será que se um vereador da base do governo, que eles chamam de base do governo, será que se esse vereador pedir para o prefeito colocar a dona Maria lá no pote, será que ele não vai ser atendido? Mas a dona Maria não fez inscrição. Não, a gente dá um jeitinho aqui. Será que tem transparência nessa jogada? Se não tem transparência, então a gente pode desconfiar e pode levantar essa suspeita aqui. Não é uma afirmação, porque não temos prova, mas é uma suspeita. Será que todo mundo que vai entrar no pote vai, vai entrar através da inscrição, vai ter um processo seletivo decente? E eu não quero entrar aqui no mérito também de que as pessoas que estão no pote, para quem não sabe, eu tenho que falar,
porque muita gente não conhece esse negócio. O POT, então, é um programa onde as pessoas recebem menos que um salário mínimo, elas mesmas executam a tarefa, elas têm uma supervisão, tem alguém que manda nelas, tá? E elas cumprem um horário. Então, elas têm as três características que caracterizam um emprego. E aí, muitas pessoas estão saindo do pote, estão entrando na justiça, reivindicando os direitos trabalhistas. Por quê? Quem trabalha no pote, eu tenho que repetir isso, porque muita gente que está nos assistindo não conhece, nunca ouviu falar. O pote não paga férias, um terço de férias, 13º, fundo de garantia e INSS. E não tem aviso prévio. Então, são 6 direitos que você não tem direito a nada. Você tem direito a receber lá R$ 900, R$ 1.200, R$ 800, não sei quanto. Se você sofreu um acidente de trabalho, se você não tiver um INSS pagando por fora, você pagando do teu bolso, você está ferrado. Você não tem nenhuma cobertura. Essas mulheres que estão na rua capinando, se elas forem atropeladas, se vier um maluco de moto, de carro, e atropelar e machucar, se ela dar uma enxadada e pegar no dedo do pé, e abrir o dedo, ela tiver que ir para o hospital e ficar uma semana lá, ah, mas a prefeitura vai pagar. Vai pagar? Onde é que está escrito isso? Então, gente, o pote assim, é um pote sem fundo, a gente não sabe. Se as pessoas querem trabalhar, elas têm que, primeiro, procurar trabalhar numa empresa não pública, tá? Mas acontece que a prefeitura fala que vai gerar emprego, mas nunca gerou emprego. Não tem indústrias aqui, não tem empresas aqui que gerem emprego praticamente. Por quê? Porque é muito complicado, isso aí já é uma outra história. Existem 1000 fatores que fazem com que os empresários não tenham, assim, vontade ou não tenham interesse em abrir as suas empresas aqui. E uma vez uma pessoa falou um negócio que fica na cabeça da gente, né? Se vier uma empresa para Tanguá e gerar 500 empregos dentro do município, são 500 famílias que não dependem da prefeitura para puxar o saco do prefeito, para falar bem, para ir para a rede social, meter o pau e fazer esse trabalho que a gente está fazendo, que é o que a gente vê por aí demais, tá? Então, eu vou passar agora para o Labarra, porque o Labarra chegou, eu estou aqui esperando ele chegar, e daqui a pouquinho, logo depois que o Labarra falar, nós vamos chamar uma ex-funcionária do POT, tá? A Gisele. A Gisele está nos aguardando aqui, eu vou colocá-la na tela daqui a pouquinho, para que ela dê o depoimento dela, para ela contar o que aconteceu com ela. Então, a gente poderia dizer assim, como é a vida de um ex-funcionário do pote, né? O que aconteceu com ela? Ela trabalhou no pote, ela teve um problema, teve que sair, depois voltou, aí começou a receber por recibo de profissional autônomo, e aí foram para cá, foram para lá, no final das contas, ela está muito chateada, e a gente, como sempre, deixa o espaço aberto, e eu quero já parabenizar a Gisele pela disponibilidade dela, vamos dizer assim, não vou dizer coragem, porque, sabe, isso aí é um direito do cidadão. Isso aqui é uma página que está aberta para quem quiser estar nos assistindo, quiser trazer um problema aqui, fica à vontade, faça como a Gisele vai fazer daqui a pouquinho. O Wellington Labarra, espero que a sua filha esteja bem. Eu sei que você foi no hospital, né? Não sei se você foi no hospital de Tanguá, mas você vai falar para a gente aí, resume a história para a gente, porque está todo mundo preocupado. Cadê o Labarra? Cadê o Labarra? E aí, Labarra, boa noite. Boa noite, meu amigo Sadam. Boa noite, amigos aqui lá no Tanguaribe. O debate hoje está quente, né? Peço desculpas, cheguei, mas cheguei a tempo. Não, minha filha tomou um tombo, né? Graças a Deus está tudo bem. Foi uma luxação. Fui lá no Hospital da Cibarras. Olha que bacana. Eu vou mostrar para vocês o atendimento, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O raio-x dela. Ó, me entregaram, tudo bonitinho. Sabe quanto tempo durou o atendimento lá no Daci? 1 hora, porque o cara do raio-x estava jantando. Desde quando eu cheguei até o atendimento de eu vir embora, mais para dar 1 hora. Né? Poderia gravar menos. Um atendimento exemplar, estava lotado, tinha acontecido um acidente, né? Ortopedia lá, 24 horas, o doutor aqui, vou até mandar um abraço aqui, o doutor Felipe, eu acho o nome dele, não está aqui não, está lá na Receita. Que atendimento bacana. E aqui na Policlínica de Tanguá, eu vou falar depois que tem tanta coisa para falar da Policlínica, mas isso eu vou deixar para frente e agradecer aqui. Tá vendo? Lá a Barra conseguiu achar a Gisele, né, Sadam? E a Gisele veio e vai participar ao vivo. Então faz o seguinte, chama todo mundo, esquece Big Brother, esquece novela e vem com a gente que a Gisele vai contar. A Gisele é uma ex-funcionária que foi demitida, né, da prefeitura, mas desde que ela vai contar tudinho, né? Se eu contar, não vai ter graça. E a audiência está bom demais.
Tá muito bom aqui. Manda um alô pro pessoal antes de você chamar a Gisele, Sadam. Vamos lá, vou passar aqui no chat rapidinho, porque é muita gente, senão fica muito acumulado. Vamos lá, daqui a pouquinho. Vamos lá, Rogério, Kátia, parei aqui. Vanderlei dos Santos. Boa noite, Vanderlei, obrigado. Maria das Graças Satiro, sempre presente aqui. Assídua, muito obrigado pela sua audiência. Jaqueline Andrade também, muito obrigado. O Rogério Santos botando aqui, 2026 tem muita coisa boa também, é isso aí. A minha querida Rosana Teres, minha querida simpática Rosana Teres, um beijo para você, minha querida, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui na nossa audiência maravilhosa. Josué Vieira Silva também dando boa noite para a gente. O Júnior Cantelmo, acho que é a primeira vez que ele participa, a verdade. Vi muito disso aí quando eu morava aí. É isso aí, Júnior, bacana, show de bola. Vamos ver se a gente melhora a cidade para que você possa voltar a morar aqui no nosso município, né? Ele dizendo que, o Josué dizendo que acabou de chegar. É isso aí, então nós estamos aqui também. Obrigado, garoto. Valcir Queres, nosso querido Valcir Queres. Boa noite, Sadam. Boa noite, Labarra. Boa noite a todos. Obrigado, Valcir. Um beijo para você, meu querido. Felipe de Paula também, gaúcho do Cloro Tanguá, Pô, ao lado do gaúcho aí, Gomes Sadam. Supermercado. Filho do gaúcho aqui de Dona Eva, neto de Dona Eva, que vem Ah, de é? Colo, a primeira vez que participa. Abraço, Felipe. Ele Que sempre está lá legal. falando que acompanha a nossa live, Sadam. Bacana, do lado do Gomes. É isso aí, pô. Quem quiser comprar um cloro aí já sabe onde é que compra. Vai só ir lá no Gomes lá e perguntar onde é que está o gaúcho do cloro. Obrigado, gaúcho. Boa noite para você, meu querido. Elias Lopes também chegou aqui. Boa noite, meu rei. Obrigado, garoto. Também o Gabriel Mendes, dando boa noite também pra gente. Peguei vocês. É, isso aí, Gabriel Mendes. Grande abraço, Gabriel. Tanguá tá perigoso. É, rapaz, tá tudo perigoso. Nós estamos aqui para desperigar Tanguá. Vamos nessa, se Deus quiser. Ô, Bom, Sadam, gente, vamos então. Fala. rapidinho aqui o negócio do pote que você estava falando aí da inscrição, né? Porque é importante. É rapidinho para dar fim nesse assunto, né? Há informações, chegou ao meu conhecimento, que muita gente não vai conseguir realmente trabalhar, porque são 250 vagas. E há informações aí que pode ser, não estamos aqui afirmando nada, informações, isso aí já está já praticamente garantido, até porque é ano de eleição, né, Sadam? Então, deixar isso aqui registrado. Não tem nada. Até tentei fazer contato aqui com algumas pessoas, né, hoje, mas o dia foi corrido. Então, vamos ficar de olho. Eu quero ver realmente quem são essas pessoas que vão ser chamadas para o poste da educação. E falando, você falou do ex-prefeito Paulo, é uma cooperativa. Essa cooperativa, o pessoal botou na justiça e agora o prefeito Rodrigo Medeiros tem que pagar o quanto antes, porque vai gerando multa. Parece mais de 1,5 milhão para pagar o pessoal da cooperativa. Todo mundo botou na justiça. Então já deu causa ganho. Então você que é do pote, que está aí foi mandado embora, vai na justiça e busque o seu direito. Né, Sadam? Pois é. Bom, antes de botar a Gisele na tela aqui, eu vou colocar aqui o texto que ela mandou para a gente, para vocês se situarem, né? Ela vai depois explicar pessoalmente. Então, ela disse o seguinte: vem por meio dessa mensagem formalizar meu total desacordo com a decisão do meu desligamento da prefeitura, ocorrido dia 8 de dezembro de 2025, onde atuei por 4 anos. O motivo citado, baixa produtividade, segundo as suas palavras, ao saber da decorrência dos meus problemas de saúde que enfrentei. Gostaria de salientar que meus problemas de saúde, incluindo a primeira cirurgia já realizada e a necessidade da segunda cirurgia, devido ao excesso de esforço físico da função de limpeza, estão devidamente comprovados por laudos médicos, conforme lhe informei. Inclusive, solicitei a mudança do setor devido ao peso Ih, agora cortou um pedacinho aqui, ao peso vamos dizer, da tarefa que ela executava. Acredito que tenha sido isso. Mas vamos lá. Ninguém melhor do que ela para poder pessoalmente falar isso aí. Eu já dou uma boa noite e vou colocar na tela aqui a nossa querida Gisele Marques. Gisele, boa noite, Gisele, bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Boa noite Gisele? Gisele, obrigado, boa noite para você também. Você está me falando fora do ar, você mora na Ampliação, não é isso, Gisele? Gisele mora na sim, Ampliação, ela, ela está aqui no Itanguá há aproximadamente 10 anos. E aí eu queria saber de você, Gisele, já entrando no assunto, a gente já fez já deu uma entrada aqui no assunto, né? O que que aconteceu com você? Vamos lá, coloca para fora o que que aconteceu. Conta para gente como é que foi a tua passagem pelo pote, o que que aconteceu, como é que está a tua situação hoje. Fala para gente. boa noite a todos. Primeiramente, como o Labarra estava me procurando, né? Então, estou aqui. Não tenho nada a esconder, não devo nada para ninguém.
Então eu decidi eu mesmo falar, porque desde quando La Barra falou mensagem, disse-me-disse, falando que é isso, então eu não gosto de mentira. Eu tô aqui para falar a verdade. Então, o que aconteceu? Eu entrei no pote e quem me colocou foi o Rodrigo. Não tenho nada contra, agradeço ele por ter me ajudado, porque eu vim de outro estado, com família, sem trabalho, então me ajudou. E eu fui para a rua trabalhar, e na rua eu descobri que eu estava com um problema muito sério, nem eu sabia. E devido eu estava rendo, agravou mais. Aí eu fui no ginecologista, na Casa Rosa, e o ginecologista falou que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência, porque estava grau 1, já estava tudo para fora. Então, tinha que fazer muito de emergência. Então, eles me tiraram da rua, me colocaram na prefeitura, e eu voltei para serviços gerais dentro da prefeitura. E eu trabalhando de serviços gerais, eu comecei a fazer mais esforço e foi agravando e eu tive que fazer, mesmo sem fazer essa cirurgia, graças a Deus eu fiz, tanto aqui eu tô aqui para falar a verdade. Quem me ajudou nessa primeira cirurgia foi Rodrigo. Rodrigo me ajudou, tenho essa gratidão com ele eterna, não tenho nada contra. E continuei, fiz a minha cirurgia, só que eu voltei para o pote de novo, que eu estava no pote, e eu estava fazendo muito esforço, e eu passei muito mal. Comecei a passar muito mal, e eu fui parar no hospital, e ela me falou que tinha que decidir ou minha saúde ou ia voltar todo o problema tudo de novo. Então, eu decidi por mim mesmo me desligar. Eu me desliguei do pote. E eu passei uns 3 meses, a 4 meses em casa, me recuperando. Eu encontrei o Rodrigo, foi no tempo da campanha que ele estava vindo para prefeito. Aí ele perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. Aí ele falou que se eu queria voltar, eu preciso do meu trabalho, que eu tenho criança, voltei. Aí ele falou que ia me colocar em RPA, que era justamente para me ajudar. E eu falei, tá, tudo bem. Aí ele, quando eu fui procurar, mandou ir lá procurar o pessoal da saúde, eu fui procurar João. Chegou lá, o João falou imediatamente na minha cara, né? Olha, infelizmente eu só tenho limpeza. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser, tem muita gente aí que queira trabalhar. Eu precisava trabalhar, eu aceitei. Só que devido ao trabalho na limpeza, eu fui trabalhando, e eu no RPA. Aí eu trabalhei, quando foi em 2024, eu descobri que a minha filha era autista. A minha filha estava em investigação, então eu descobri que a minha filha é autista de 5 anos, e ela começou a ter várias crises na escola. Ela se machucava, ela se jogava, e ninguém conseguia segurar ela, então a escola me ligava diariamente, praticamente todo dia, de segunda a sexta, eu ia acolher minha filha na escola. Não tinha ninguém para acolher por mim. Eu não tenho família aqui, não tenho pai, não tenho mãe, então era eu e eu. Então, só que o que acontece, devido eu estar trabalhando lá no posto de saúde, não tinha ninguém para me render, e eu comecei a largar o serviço para mim poder acolher minha filha. E o coordenador, João, fez eu assinar uma advertência, porque ele falou que eu estava abandonando o posto de saúde e deixando sujo. Eu falei para ele, mas como era que eu não ia deixar abandonar se eu tinha que acudir a minha filha? Ele falou que ele não podia fazer nada, que sentia muito. Tudo bem, assinei. Ele veio, fez eu assinar a segunda. Aí ele falou que na terceira eu ia ser mandada embora por justa causa. Eu achei isso uma indignação, porque eu estava acudindo a minha filha. Quem ia acudir ela se não fosse eu? A minha filha estava tendo crise, ela estava se machucando, ela tinha 4 anos de idade. Ela é autista. Aí foi se passando. Então, quando foi em outubro de 2025, eu passei muito mal, foi ano passado, muito mal, não senti minhas pernas, eu tive que ir carregada para o hospital,
Chegou lá, o médico lá me examinou, ele conversou comigo, ele mandou procurar um ginecologista com emergência. E eu fui lá na Casa Rosa de novo. Cheguei lá, o ginecologista falou assim para mim, me examinou e falou: não, seu problema voltou tudo de novo e voltou pior. Voltou pior. E ele perguntou, e eu falei para ele, ele falou que eu não devia nem ter voltado para onde eu estava, porque como eu fiz a primeira cirurgia, eu não podia ter voltado, porque essa cirurgia foi muito séria, e agora veio o pior. Eu sinto dores, eu passo mal, então eu não conseguia mais fazer mais nada. E eu peguei o laudo, levei para o coordenador João, e o João disse que ia passar para o secretário de saúde, e eu pedi para ele, olha, eu tenho vários cursos, eu sou formada em bombeiro civil, eu sou formada em socorrista de ambulância, eu fiz vários cursos na FATEC, como vários cursos que me mandaram eu fiz. Então, eu tenho recepcionista, então eles poderiam me colocar no lugar até a minha cirurgia. Aí ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer, o coordenador. E se passou quando foi agora, em dezembro, ele me chamou e falou na minha cara, infelizmente eu vou te dispensar, porque você não está sendo produtiva para mim. Eu olhei para ele, como assim? Você não está sendo, e eu preciso de uma pessoa produtiva. E eu te dei uma segunda chance e você não soube aproveitar. E eu falei assim, como assim uma segunda chance? Eu falei para ele, olha só, quando eu assinei a advertência, que você mandou assinar 2 advertências, eu estava acudindo a minha filha, que ela é autista. E agora eu não estou fazendo trabalho, não estou conseguindo lavar posto, não estou conseguindo puxar, carregar balde, porque eu estou com ordem médica, falou que eu não posso fazer nada. E eu pedi para vocês me colocarem. Mas infelizmente não tem lugar. Nós já tentamos achar e não tem. Então, você não está sendo uma pessoa produtiva. E eu preciso de uma pessoa produtiva no posto para limpar, para isso. E me mandaram simplesmente embora. Eu não sei se o Rodrigo, o prefeito, sabe, se não sabe, não sei. Eu tentei me comunicar, eu tentei falar com o Rodrigo Lopes para ele me dar uma explicação. Eu doente com esse problema, eu fiquei doente trabalhando e veio pior, trabalhando. Mas ninguém me deu, agora eu estou em casa doente, eu preciso fazer uma cirurgia, eu já dei entrada, eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência, porque o médico falou que eu posso ir para a 3ª cirurgia. E eu tenho que fazer essa cirurgia porque o negócio não está bem, eu não estou bem, e eu preciso fazer porque senão vai prejudicar ainda mais a minha saúde. E eu tenho uma criança autista, estou em casa desempregada. Então, essa aqui é a verdadeira história. Tá bom, Gisele. Poxa, foi bacana você ter contado pra gente, ter desabafado, né? E é isso aí, a gente lamenta muito, né? Isso é o que acontece. Desculpa, gente. Isso que acontece as pessoas não têm uma cobertura trabalhista, porque dizem que não é trabalho, né? Então você não tem direito a um monte de coisas que normalmente uma pessoa com carteira assinada teria, né? Poderia ficar encostada pelo INSS, mas você não tem INSS, porque não tem recolhimento, você recebe menos que um salário mínimo, e você não tem vamos dizer, um apoio da assistência social, por exemplo, da prefeitura, que poderia te ajudar você com relação à sua filha, né? Te dar uma cobertura, para poder te dar condições. Mas, quer dizer, é uma bomba relógio esse pote, cara. Esse pote é uma bomba relógio. Muitas pessoas, agradeço muito e tal. Você falou, o Rodrigo que fez. Na verdade, o Rodrigo prefeito que fez, né? A prefeitura fez. E é muito comum, Gisele, as pessoas acharem que o Rodrigo não sabe das coisas, né? Ele só sabe das coisas boas, né? As coisas ruins ele nunca sabe. Então agora ele está sabendo. Pode ter certeza que o Rodrigo sabe. Você está ouvindo você falar, então vamos esperar que o prefeito faça com você o que ele deveria fazer com todo mundo, né? Que ele te dê uma oportunidade nesse pote da educação aí, né? Agora, assim como a Gisele, existem outras pessoas também em situações parecidas, que a gente não tem conhecimento, que as pessoas às vezes não querem aparecer, com medo de represália, mas do jeito que a Gisele colocou aqui, de uma forma muito educada, né? Sem partir para cima de ninguém, apenas ela relatou os fatos que aconteceram. Aí um problema social. Você mora só você e sua filha só? Só você ou você tem um marido, Gisele? Não, eu Você moro mora. eu,
Eu moro eu e minhas filhas, só que eu tenho ainda 2 filhos, só que eles são rapazes, já têm a Sim, vida dele. Mas a minha luta aqui é com a minha filha, que é autista, além ela é autista, ela tem TDAH, grau 3, e tem transtorno de TOD. Então, dá crise nela, ela se machuca, sim. então ela toma remédio Então, controlado, e é caríssimo o remédio. então, é isso aí. É isso. Então, você vê a situação de uma mãe que está lá sozinha, desesperada, como outras tantas mães que a gente se conhece, principalmente mulheres, né? Porque parece que o pote é um negócio para empregar as mulheres, né? Então, é complicado demais. Labarra, o que você tem a dizer, Labarra? Primeiramente, parabenizar a Gisele por estar tendo a coragem, porque muita gente critica a gente aqui, Gisele, achando que a gente está aqui para denigrir imagens de pessoas. Não. A Gisele corajosa, eu consegui entrar em contato com ela hoje, né, depois de um. Fiz de tudo, muita gente estava com medo. É isso que eu não entendo, né, Gisele? Uma amiga passou a informação para minha amiga dela, preocupada com a situação dela, porque essa é a amiga que se preocupa. E hoje, por incrível que pareça, trabalhando, consegui entrar em contato com ela rapidinho e ela falou: eu quero participar da live. Olha que bacana. Eu falei, mas tem certeza disso? E quem quiser fazer. Ô, Gisele, posso deixar aberto aqui quem quiser fazer pergunta, Gisele, para você? Sim, pode deixar, Quem pode quiser fazer. deixar. Eu vou fazer uma pergunta, Gisele. O João, para quem não conhece, é o É o coordenador. coordenador, é o coordenador dos postos de saúde, né, que coordena os postos de saúde. Eu até mandei mensagem para ele hoje, te mostrei, né, Gisele? E semana passada ele passou por mim, que eu estava trabalhando em Tanguá, falei que eu tinha que falar com ele, já tinha postado em relação ao seu problema, e ele ficou de vir falar comigo, não veio. Né? E eu queria perguntar, o Rodrigo Lopes, secretário de Saúde, você mandou, a mensagem que sua amiga mandou, tem uma mensagem que você manda para o secretário de Saúde após a sua dispensa, né, da prefeitura. Depois disso, o secretário de Saúde te deu atenção, chamou para conversar, tentou falar com você ou te ignoraram? Isso é importante para a gente entender, né? O secretário me ignorou totalmente, né? Mandei mensagem para ele, não me respondeu. Eu falei que eu queria conversar com ele, mas também ele, como diz o ditado, andou, não tá nem aí. Ninguém fez questão. Olha que coisa. Você que está na live, a gente está com uma grande audiência nesse exato momento. Ela trabalhou na prefeitura, ela veio de outro estado para cá, para Tanguá, né? Praticamente vestiu a camisa do atual prefeito. Eu lembro de você. Eu achava que ela não gostava de mim, não. Eu falei isso para ela hoje. Mas, para você ver, ela fez parte de uma campanha e quando ela mais necessitou, mais ela precisou, desculpa o que eu vou usar, um pé na bunda dela, porque hoje ela não presta para eles, né? Porque ela trabalhou doente, ela volta a ter o programa dela, trabalhando. Eu queria perguntar a você, você trabalhou pelo POT e pelo RPA, você tem algum documento que comprova que você trabalhou tanto no POT, o contrato, ou o RPA? Como é que foi o papo que teve com você? Como é que foi? O POT, um exemplo. O Rodrigo, Não, ele no chamou... no pote eu assinei um contrato não faz tanto tempo que eu acho que eu nem tenho mais, parece que... E esse contrato eu nunca peguei. Sempre ficou lá esse contrato. Aí eu sempre falava, pega, pai, pega uma cópia, pede, mas eu nunca peguei. Sempre ficou. E depois do RPA, quem me atendeu foi até o coordenador João. Aí ele só fez assinar, me deu um papel para me assinar. E como eu já tinha meus dados, praticamente só mudaram algumas coisas, porque eu já tinha meus dados lá, né? Mas falou que, tipo, que o RPA ia me ajudar, porque caso acontecesse alguma coisa, como devido ao problema que eu tinha, ia me ajudar com isso aí que a gente paga, né? Que desconta.
mas não me ajudou em Nada. nada, não. Eu estou aqui desempregada, não me ajudou em É, nada, não. mas Eu tentei. não, Hum. Gisele, pô, você falou aí, eu estou pensando aqui, o RPA, ele tem um desconto de INSS no RPA. Então, se você tem Olha, problema de saúde, você podia eu até fui encostar, né? não, eu fui no INSS, puxam nada consta, não consta nada, não. Ah, só se, olha só, se você assina um recibo de profissional autônomo, que é o RPA, você tem ali naquele documento, você tem um desconto de INSS. E quem Justamente. recolhe esse INSS é a prefeitura, no caso. Será que a prefeitura descontou de você e não recolheu para o INSS? Não consta no INSS, será? Então, Não isso aí é sei, uma coisa. não sei, porque se caso tivesse, eu tinha ido para tentar me encostar, me fazer alguma coisa, mas Tem que ver se o tempo que você contribuiu se seria suficiente. Mas aí a ação social da prefeitura tem a obrigação de te dar um suporte, de te orientar, dizer o que que pode, o que que não pode, né? Mas é uma situação muito complexa, muito complicada, gente, muito complexa. eu fiquei muito chateada, muito triste, porque ninguém veio para falar comigo, ninguém conversou comigo, ninguém quis eu me ouvir, eu não sei, é como eu te falando, eu não sei se o nosso prefeito, o Rodrigo Medeiros, sabe ou não sabe da minha situação, se passaram para ele ou se passaram o que convém, mas a minha revolta é sobre o que eu fiquei mais chateado que o coordenador João falou na minha cara, que eu não estou sendo produtiva para ele. Eu olhei assim, como é que eu não estou sendo produtiva se eu não estou sendo de 100% como mulher, como trabalhadora, eu não sou nem 30, que eu não, com o problema que eu tô, vocês não sabem, eu falei, vocês não têm noção do que eu tô trabalhando, passando mal, doente, só eu sei, mas eu não vou ficar gritando, não vou falando, mas só eu sei, eu chegar em casa, de vez eu ir para o hospital carregada, sem sentir as minhas pernas. Mas mesmo assim, ele falou que eu ainda me deu uma segunda chance, eu não soube aproveitar. É como se ele estava me dando um favor. Pois é, Gisele, olha só, a gente agradece muito aí a tua participação, a tua presença aqui. A gente espera que o prefeito, que vai ter conhecimento desse teu depoimento aí, eu acredito que o prefeito vai tomar alguma providência, até porque ele é candidato a deputado, então vai ser, né? Então ele não vai querer ficar com essa mancha no currículo dele. E o Rodrigo Medeiros, vê se dá pelo menos dá uma orientação para a menina. Se você não puder arrumar uma vaga para ela aqui em Itanguá, se você que dá emprego para tanta gente, que prometeu emprego, 300 empregos para cá, 300 empregos para lá, arruma em outro município, arruma uma cesta básica para essa moça, dá uma assistência, dá uma atenção, que é o que ela está precisando, é um pouco de carinho, de atenção e de respeito também, que é o mais importante. Gisele, muito obrigado pela tua participação. Você pode se despedir. Quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir? O que que você quer? Você quer fazer um pedido? O que que você quer fazer? Fica Eu à só vontade, quero, tá? eu só quero fazer um pedido. É como você falou, respeito. Então, para o coordenador João, respeito. Respeito o funcionário. Às vezes, tem funcionário, tu não sabe o que passa, sabe o que é ter uma filha autista, sem ter um apoio de uma mãe, de um pai, de familiar nenhum, e sair dentro de casa sem ter apoio de ninguém e trabalhar. Quantas crises eu tive lá no trabalho. As meninas lá do trabalho, eu agradeço muito, sempre conversou comigo. A coordenadora Natasha conversava comigo, para mim, eu me dava crise, eu chorava, eu gritava. Eu estava com a bola emocional muito grande devido da minha filha. Então, é respeito, respeito. Se está algo acontecendo, se uma funcionária está deixando o serviço correndo, ouve ela, ouve, pergunta o que está acontecendo para ouve. É respeito, respeito. Porque o que ele fez comigo, eu acho uma indignação. Ainda dizer que eu não estou sendo produtiva para ele. E ele sabendo do meu problema, eu dei o laudo para ele. E ele fez pouco caso, como se eu tivesse mentindo, como se eu tivesse pegado aquele laudo. Nada, não era nada. Então, Tá bom, respeito, José. governador Tá bom, João. José. Obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Boa sorte para você, tá? A gente vai ter contato contigo, a gente vai te dar uma atenção, nossa possibilidade, que a gente pode te oferecer isso, espaço, e a gente espera que você
fique bem, que você resolva, que a sua filha tenha uma assistência, de repente tem uma vaga lá na clínica escola do autista, né, que de repente ela tem direito também. Tem gente, a gente ouve dizer que até pessoas de outro município estão lá ocupando um espaço, e você é de Tanguá, você mora em Tanguá, então você merece uma A atenção minha como filha qualquer cidadão. ela tá 2 anos lá na fila de espera lá na casa do autista para ser tratada, para ser acompanhada nas terapias dela. Tá ainda na fila de espera ainda, 2 anos já. Meu Deus, 2 anos. Tá bom. Agora, Tá ô bom, gente. Gisele, você deu uma entrada aí nos seus exames aqui na cidade, né? Aqui. Sim. Aham. Então, pedi aí o pessoal da Secretaria de Saúde, os vereadores, tem vereadores acompanhando a live aqui, vereadores de mandato, que a maioria acompanha aqui. Vamos dar atenção aqui, Gisele. Sabemos que tem vários problemas na saúde, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu tenho umas informações fresquinhas da saúde, estão lá, mas vou dar daqui a pouquinho. Né? Pedir aos vereadores aí que possam, né, ajudar aí a Gisele, né? E o prefeito, como o Sadam disse, o prefeito agora está sabendo do que aconteceu com a Gisele. E parabéns, Gisele. Eu acho que todo mundo que está passando por isso, que foi humilhada, que foi mandado embora, tem que ir e meter a cara. Então, te dou os parabéns, porque você está aqui, muita gente vai te criticar, que é normal, porque aquela turma que está lá, que puxa o saco do prefeito, vai dizer que você quer aparecer, que você quer isso, que você é aquilo, mas não liga para isso, porque se você der ouvido a isso, a sua vida não vai andar, mas Deus está no controle de tudo e tudo vai dar certo. Amém. Sim. É isso aí, Gisele. Muito obrigado, então. Boa noite para você, tá? Obrigado pela sua participação. Quando você precisar, nós estamos às ordens aqui, tá bom? Tá. Ok. Tchau. Valeu, Um Gisele. beijo, Depois te chamo no zap aí para bater um papo. Tá, falou. ok. Obrigado, Tchau. Gisele. Um abraço. Boa noite. Tchau. Essa É isso aí, Wellington Labarra. Labarra, papum. A gente vai aqui, vou passar aqui no comentário aqui, rapidinho, ó. Delso Franco chegou. O vereador Delso Franco, rapaz, nosso querido amigo Delso Franco, dando boa noite pra gente. O Gabriel Mendes também dizendo que não quer morar em Tanguá, nem de graça, tá vendo? A gente tem que mudar isso aí. Gabriel, se Deus quiser, daqui a 4 ou 5 anos, você vai estar pedindo para morar em Tanguá. Tu vai ver só, vamos mudar essa cidade. Rosana Teles dizendo que minha mãe está guardando o pagamento do precatório até agora, zero. Isso aí. Felipe de Paula dizendo que Delcio é gente boa. O Felipe de Paula dizendo ainda que ótimo programa para nossa cidade. Parabéns, Labar e Sadam. Obrigado. Graças a vocês que nos assistem, compartilham e curtem o nosso debate aqui. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Josué dizendo aqui, ó, esse tal de João é um monstro, que absurdo. O Cátia Liluí dizendo que o empregado não é obrigado a assinar a advertência, eu não assinava um absurdo desse. Rapaz, é uma coisa de maluco, é advertência para o trabalhador do pote, cara. Olha que loucura, cara. Olha que mistura danada que eles estão fazendo. E a Cristiane Ferreira chegou aqui também dando boa noite para a gente. Obrigado, Cristiane. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe a nossa live. Vamos divulgar. Vamos lá, gente. Vamos continuar o nosso. Hoje a gente vai ter que andar rápido aqui, cara. A gente, né? Vamos correr atrás. Deixa eu ver aqui. Labarra, tem que ser papum, tá? Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui que estava no início, que era o seguinte: qual vereador era o responsável pelo carro da Câmara no dia 26 de agosto de 2025? Serginho do Peão, presidente da Câmara. Estamos aguardando a sua resposta, tá bom? Vamos lá. Labarra, pergunta, velocidade 3, tá? Tanguá está preparada para chuva mais forte, Labarra? Como é que está a situação? Muito, muito bueiro entupido, Labarra? Então, Sadam, eu estava andando para a cidade ontem. Tem muita coisa que precisa ser resolvida o quanto antes. Ó, eu estava dando uma olhada ontem, o que tem de lixo pela cidade, galhos e mais galhos espalhados. Eu não sei porquê, ontem passei numa rua, onde os moradores disseram para mim que tem ruas aí que está há 2 semanas o galho ali na frente. E outra, a chuva que deu, eu fiz um vídeo aí para mostrar aí a última chuva que deu de 10 minutos, aqui na perto de casa. Olha como é que ficou, cara. Então, a cidade não está preparada. A secretária Aline Pereira, minha amiga, a secretária de Meio Ambiente, precisa urgentemente ter uma ação, um plano de ação para evitar um transtorno maior. Lembrando a vocês que no ano de 2010, eu estive, infelizmente,
ter ocorrido uma situação aqui na minha casa em 2010, né? Olha aí, o vagão encheu aqui, esse vagão passa por casa. É uma chuva de 15 minutos que deu que eu filmei. Então, a gente não quer ver isso na cidade. A gente quer que a cidade evolua, a gente quer que a cidade cresça, mas bueiros entupidos, galhos e mais galhos espalhados nas ruas. Se der uma chuva, esses galhos que estão ali vão ir para onde? Para os bueiros, né? Então, a nossa preocupação é que hoje Tanguá não está preparado com a chuva forte. A gente viu aí Teresópolis, Petrópolis, melhor dizendo, uma chuva que deu semana passada, Casimiro de Abreu, vocês viram o que aconteceu, Silva Jardim. Então, a nossa cidade não está preparada para uma chuva dessa. Então, eu espero que a Secretaria de Meio Ambiente possa já estar planejando um plano para evitar qualquer tipo de enchente na cidade. E volto a pedir, esses varões que cortam lá de Rosinha, ali do centro, até aqui, está tudo com mato alto. Dona Aline Pereira, vamos dar um jeito, vamos limpar. Não tem dinheiro para colocar manilha? Eu creio que tem, porque o prefeito diz aí que a cidade está evoluindo, não custa nada manilhar os vagões principais da nossa cidade. Esse aqui, então, que corta ali, né, no centro, que vem aqui pela Rosinha e passa aqui no Bandeirante, é um perigo. Então, a minha preocupação é essa, tá? Pois é, Labarra, isso aí é aquela história. A Aline pegou um rabo de foguete danado. A verdade é que a rede de captação de água de chuva, que são atrás das águas pluviais, viu, vereadores? Não é fluviais, não, tá? Fluvial de rio. As águas pluviais de chuva, elas têm que passar por umas manilhas subdimensionadas, manilhas antigas, muitas delas deterioradas, algumas talvez até de barro ainda, redes antigas, e com um diâmetro muito pequeno. Quer dizer, hoje você teria que fazer um trabalho para trocar praticamente todas as manilhas de todas as ruas de Tanguá. Só que esse trabalho custa dinheiro e não aparece, que fica embaixo da terra e os políticos não gostam, né? Então vamos fazer pracinha. Vamos fazer pracinha para lá, pracinha para cá, e quando chove, essa pouca vergonha que está aí. É uma vergonha, parece até que nós estamos em Veneza. Só falta ter os barquinhos passeando, transformar essa em atração turística. E o pior, essa chuva, Labarra, que cobre o asfalto, o maior inimigo do asfalto é a água, né? E essa chuva acaba, depois que ela vai embora, ela leva o asfalto e cria uma buraqueira danada, e aí você bota empreiteiras para fazer conserto de asfalto e fica nesse jogo de empurra. Quer dizer, as manilhas já são pequenas e entopem. A prefeitura não tem equipamento para desentupir, mesmo que desentupa, elas são subdimensionadas, elas não aguentam o volume de água, e a gente tem essa pouca vergonha aí. Vamos ver quem chegou aqui no nosso debate. Já falei da Cristiane. Não, a Cristiane já falei, já. A Cristiane Ferreira. E também quem chegou aí, ó. Cheguei! A Carol Maia chegou. Obrigado, Carol. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Vamos lá, gente. Depois da chuva, que vocês estão achando que já acabou, vai ter muita chuva aí. Até março vai chover muito. A gente vai ter muita coisa para mostrar aqui, tá? A gente não fica torcendo para isso acontecer, não, gente. Mas isso aí é óbvio. É óbvio, tá? É óbvio. Como dizia um amigo meu, é óbvio que isso vai acontecer. Bom, gente, por falando que vai acontecer, eu quero lembrar vocês que daqui a pouquinho vocês estão recebendo lá os carnês do IPTU. Se você não recebeu o carnê, você pode entrar no site da prefeitura e se informar. E eu quero dizer para você, antes que você reclame, minha taxa de lixo aumentou, o meu IPTU aumentou muito, mais do que a inflação e tal. Então, eu quero só lembrar vocês, primeiro, eu não sei se vai aumentar tanto assim, porque é ano de eleição, o Rodrigo quer ficar bem com você, porque ele quer seu voto para deputado, eu não sei, mas se você for reclamar, antes que você reclame que o PTU aumentou demais, eu quero lembrar vocês que esses vereadores que estão aí, que ficam caçando o Delso porque ele esvaziou um pouquinho o pneu para não causar um acidente, esses mesmos caras, eles aprovam esses aumentos. Então, não coloquem sua culpa no prefeito, não. O prefeito é o autor da situação. Ele é que vai lá e propõe, eu quero aumentar o IPTU 10%. Prefeito, a inflação foi 4,26, pô. Você vai, mas aí vamos aumentar. E os vereadores, não sei se vocês sabem, os vereadores recebem, a Câmara de Vereadores recebe um dinheiro, um percentual da arrecadação do município. Quanto mais o município arrecadar, mais a Câmara de Vereadores recebe de dinheiro para poder administrar aquela coisa lá, que é aquele prédio da Câmara de Vereadores. O presidente Serginho do Pinhão, muito competente, ele conseguiu economizar 2 milhões e 100 mil reais esse ano de 2025.
E ele pegou esse dinheiro e repassou, devolveu para a prefeitura, como se a Câmara não tivesse que fazer obra nenhuma, não tivesse nenhuma manutenção para fazer, tivesse uma dedetização lá do prédio já bacana em dia, enfim. Mas, agora, onde é que foi parar esses 2,1 milhões? Fica aí por conta de vocês imaginarem, tá bom? É isso aí, Labarra. Teu IPTU já chegou, Labarra? Não, ainda não. Então, imposto sobre. Gente, olha só, eu tenho um ódio de IPTU, porque IPTU é o seguinte: você não tem nada. Você pensa que você tem casa? Você não tem, você paga aluguel para a prefeitura. IPTU quer dizer Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Então você tem um imposto sobre a propriedade. Olha que loucura, cara. E outra coisa, não existe nenhum incentivo para que você melhore a sua. Se você melhorar a sua casa, se você pintar, se você botar um telhado mais bacana, a prefeitura vai te cobrar mais caro o teu IPTU. Então você não tem um incentivo para você embelezar a cidade. Você tem que fazer um barraco de tijolo, sem emboço, e morar desse jeito, que é isso que eles querem fazer. Porque se você melhorar a sua casa, eu dou sempre um exemplo aqui rápido. Eu tenho um terreno do lado do terreno do Labarra. Eu tenho um terreno do lado do terreno do Labarra. O Labarra ganha 10 mil por mês, eu ganho 10 mil por mês. Nós ganhamos a mesma coisa, nós temos a mesma capacidade de pagar imposto. Só que aí o Labarra é aquele cara caprichoso, é aquele camarada que vai lá, fez a casa dele tem 100 metros quadrados, a minha também tem 100 metros quadrados. Só que a casa dele, ele é o cara que junta o dinheirinho dele, vai lá, emboçou a fachada toda, fez um telhadinho colonial, botou os painéis solares, botou refrigerado na casa, fez um jardim na frente, pintou com uma cor bonita, comprado na Tintas Macacu ali na 19 de novembro. Ele fez um negócio bacana. Enquanto isso, eu, Sadam, tô nem aí para minha casa, eu deixei a casa toda escacetada, aquele telhado embutido, o embolso todo arrebentado, às vezes não tem nem embolso, tijolo aparecendo, invadia a área de recuo, eu deixo o mato crescer na frente do meu quintal e tal, não sei o quê. A prefeitura chega lá e faz uma avaliação da minha casa e faz a avaliação da casa do Labarra. Nós temos o mesmo salário. Só que eu gasto meu dinheiro com motocicleta, eu passeio, eu viajo, eu tomo a minha cerveja e tal. Eu não estou nem aí para minha casa. O Labarra não, aquele cara família que cuida da casa dele. Olha, você olha para a casa do Labarra, casa bonita. Se todas as casas fossem iguais a dele, a cidade seria uma maravilha. Olha para minha casa, parece um barraco, todo arrebentado, parece até que eu ganho R$ 500 por mês. Parece até que eu estou no pote. Porra, aí o que que acontece? A prefeitura, na hora de cobrar o IPTU, vai cobrar de mim menos do que vai cobrar do Labarra. Vai cobrar do Labarra. O Labarra vai pagar mais IPTU do que eu. Por quê? Porque a casa dele tem um telhado colonial, a minha casa não tem nem laje, cara. E aí eu pago menos IPTU, porque tem lá uns critérios lá que eles vão desvalorizando a minha casa e vão valorizando a casa dele. Então, no final, o Labarra vai pagar R$ 1.000 por ano de IPTU e eu vou pagar R$ 500. Quer dizer, eu sou premiado porque eu não mantenho minha casa bonita. Então, gente, muita coisa que o prefeito poderia fazer, por exemplo, incentivar. Por exemplo, se você mantiver a tua casa pintada, bonitinha, bacana, bem arrumadinha, você tem um desconto no IPTU e não você tem um acréscimo no teu IPTU, que é o que acontece. Já falei aqui sobre você ter uma árvore no seu quintal. Então imagina que toda a casa fosse bonitinha, pintadinha, cuidada e tivesse uma árvorezinha lá para ajudar no meio ambiente, né, para diminuir a temperatura da cidade. Ah, não. Você não tem nenhum tipo de incentivo, só tem que pagar, 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 é isso aí. Então, não reclame do IPTU quando você receber o seu carnezinho, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, porque normalmente até o dia 31 de janeiro você paga com desconto. Não sei se o prefeito vai acabar com o desconto, vai aumentar o desconto. Vamos ver. Seja lá o que acontecer, isso passou pela Câmara de Vereadores, que foi aprovado pela maioria dos vereadores que estão na Câmara, ou por todas as vezes, muitas vezes também, tá bom? Então vamos lá. É, vamos falar agora um pouquinho sobre o Miller? Vou falar um pouquinho sobre o Miller, Labarra, pela postagem que foi feita na página ali, que é o seguinte, vamos lá. A gente recebeu um vídeo de uma pessoa que filmou o vereador Miller transportando uma família para. A filmagem foi feita em São Pedro da Aldeia. Depois a gente ficou sabendo que essa família iria para Cabo Frio. E na frente, no carro dele, tem uma senhora que entrou em contato até comigo, achando que fui eu que publiquei aquilo lá. Eu expliquei para ela a situação. Solicitei a direção da página que tirasse o vídeo, porque ela estava se sentindo atingida e tal, apesar de que o vídeo não estava denegrindo ela em nada, porque ela não estava cometendo nenhum ato errado, simplesmente ela estava ali dentro. O objetivo do vídeo, eu entendo que era simplesmente mostrar o vereador usando o carro da Câmara como ambulância, né?
Aí muita gente botou comentários aí dizendo assim: ah, mas vocês estão falando, o cara está ajudando, vocês só sabem reclamar, não sei o quê. Quer dizer, não justifica. Isso é a mesma coisa que eu perguntar a você, Labarra. Você acha, por exemplo, que é certo o prefeito de uma cidade, seja lá qual for, ele roubar o dinheiro público? É certo o vereador roubar um dinheiro do prefeito lá, que o prefeito pagar por fora, ou pegar um dinheiro. Vamos imaginar que o Labarra for, ou que eu, vou botar eu. Vamos supor que eu fosse o presidente da Câmara, e aí eu tenho dinheiro, eu tenho 2,1 milhões para devolver para o prefeito. Eu vou roubar R$ 1 milhão. Eu vou roubar esse dinheiro. Sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vou usar, não. Não vou usar para mim, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a levar as pessoas para o hospital, eu vou ajudar, eu vou comprar remédio, eu vou fazer, vou acontecer. Eu estou certo? Claro que não. Então, não é porque ele está socorrendo uma pessoa que está indo fazer um exame, um tratamento, né, que justifica ele estar usando um carro que tem a gasolina paga pela população, é um carro que é feito para usar em serviço, está escrito até no adesivo lá, e um carro que tem um envolvimento aí com a cassação do vereador, porque ele descalibrou o pneu. E o presidente da comissão que cassou o vereador Delcio é exatamente o Miller, pô. Então, se o Miller quer ajudar a senhora, inclusive que a família estava atrás, tinha uma criança no colo de uma outra senhora lá, quer dizer, até uma coisa, duas infrações de trânsito, pelo menos aí, ele falando do telefone dirigindo, né, e colocando a vida de todo mundo ali em risco, e inclusive da criança que estava fora do carrinho de bebê, a criança pequenininha, que poderia, numa freada mais brusca, até bater com a cabeça, podia sofrer uma sequela. Quer dizer, uma irresponsabilidade que permite a cassação de mandato de um vereador. Isso sim, isso sim. Eu estou falando aí do Miller, poderia ser qualquer vereador, viu? Não é nada contra a pessoa física do Miller. Miller é o cara que eu converso com ele é fluminense também, igual a mim. Tem nada a ver, eu separo bem as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque, em momento algum também, ninguém perguntou para mim o que que eu achava da cassação do Delcio. Então eu posso dar minha opinião aqui, eu fico à vontade, ninguém tem nada com isso. Eu acho assim, se tem um vídeo, e aí a senhora falou comigo: poxa, eu não estou gostando que meu rosto está lá. Inclusive, a gente nem sabia que era uma senhora, eu pensei até que fosse um homem, né? Mas também não tem nada a ver. Mas aí, não, vou falar com a direção da página e tal, o pessoal foi lá e tirou o vídeo do ar, deixou o texto lá, né? Em respeito às pessoas que foram bastante pessoas assistindo aquilo ali. Mas, de qualquer maneira, o vídeo está aí, né? O vídeo está aí mostrando uma infração grave. Eu espero que a comissão de ética da Câmara seja acionada por alguém, né? Acho que alguém tem que denunciar, para poder solicitar que o vereador seja punido, pô. Porque não dá para você ficar usando o carro da Câmara para transportar paciente para o hospital, seja lá para onde for. Por mais nobre que seja a intenção, até porque, se o vereador quisesse ajudar a família, ele que pegasse o carro dele, com a gasolina dele, pagando o IPVA dele, e levasse a pessoa lá. Já seria um clientelismo, vamos dizer assim, porque a obrigação dele, como membro, como vereador que apoia o prefeito Rodrigo Medeiros, a obrigação dele é exigir da Secretaria de Saúde que arranje um veículo para levar a senhora para fazer um tratamento de quimioterapia em Cabo Frio, numa sexta-feira. Então, aí vai uma criança atrás, mais duas mulheres e tal. Aí as pessoas veem aquilo ali, o comentário normal. Pô, sexta-feira, indo para Cabo Frio, com uma família inteira. Aí, pessoal, será que foi fazer quimioterapia? Eu vou acreditar na senhora que falou comigo. Mas, de qualquer maneira, as pessoas têm todo o direito de desconfiar. Porque, na verdade, é o carro errado, carregando, dirigido por uma pessoa errada, que ele não é motorista da Câmara, ele é um vereador, e aquele veículo é para ser usado em outras situações. Está no regimento interno, é uma falta grave, né? A gente espera que o vereador Miller seja punido, de alguma forma. Mas, no máximo, vai receber uma advertência lá e vai ficar por isso mesmo. Então, a gente já tem outros vídeos lá, onde um motorista de Uber, e a gente pergunta aqui, no dia 26 de agosto do ano passado, um motorista de Uber recebeu de um vereador, que no vídeo diz que é o Miller também, não sei se é. Aí eu estou perguntando para o presidente da Câmara quem é o vereador que estava com a chave do carro da Câmara no dia 26 de agosto. Se ele não souber, meu amigo, pede demissão do presidente, porque você não tem o controle do carro. E aí, esse vereador entregou a chave do carro da Câmara para um motorista de Uber que colocou duas senhoras dentro do carro e levou para o hospital para fazer um exame. Mas não saíram de maca, de ambulância, não saíram de cadeira de roda, saíram andando normal. Usando, olha só, é o cúmulo do cúmulo, usar o carro da Câmara
já é um absurdo. E entregar a chave para uma pessoa estranha, para que ela leve o carro para lá e para cá, é isso aí. Então, Labarra, qual é a tua opinião, Labarra? Caça ou não caça, Labarra? Sobre a questão do vídeo aí que a página recebeu do vereador Miriam de São Pedro da Aldeia, muita gente defendendo. Gente, a questão, eu te mandei um link de um vereador que foi caçado, se não me engano, por usar o carro oficial para fazer esse tipo de trabalho. E vale ressaltar que não é a primeira vez. Ah, isso aí acontece? Acontece. Mas não pode. É quebra de decoro. Dentro do regime não pode. Cassação. Vereadores caçaram o vereador Delphi por causa de um pneu. E os vereadores pegam um carro oficial para fazer, né, o trabalho de ambulância. E não é bem isso que a gente quer. A gente quer vereadores fiscalizando o Poder Executivo, vereadores cobrando o Poder Executivo. E isso a gente não vê em Tanguá. O vereador Delcio fazia o seu papel de fiscalizador. Foi tirado. Creio que vai voltar lá, a gente vai falar no próximo tempo. Então, eu quero perguntar ao presidente da Câmara, que eu tive com ele pessoalmente, semana agora, e ele teve a cara de pau dizer que ele não está lembrado. Eu mando todas as informações para ele, e ele não está lembrado que saiu um vídeo dele próprio, do funcionário assessor dele dirigindo o carro, do Léo do Egito, o próprio vereador levando para o hospital, e o próprio vereador Nils Souza. Isso sim cabe cassação. Será que alguém da comissão, o vereador Valdemir, teria coragem de abrir lá na comissão de ética para averiguar os fatos? É óbvio que não. Porque é tudo coligado entre eles. Né? É isso aí, Labarra. Vamos lá. O vereador Miller, então, tá na alça de mira, né? Tem que prestar esclarecimentos. Por que não foi com o seu próprio carro, né? E aí eu volto para fechar esse assunto, eu volto a dizer para vocês. Quem acha que justifica cometer infração de trânsito, colocar pessoas dentro de um carro errado e dirigir para levar uma pessoa no hospital, eu pergunto a vocês, se eu fosse vereador e se eu desviasse R$ 1 milhão da Câmara e pegasse esse dinheiro, distribuísse tudo de cesta básica para um monte de gente necessitada, aí pode? Justifica se você está usando Robin Hood? Você é, ameniza você cometer um crime, por exemplo, porque você está pegando o dinheiro resultante desse crime, que seria um desvio de verba, para poder distribuir para as pessoas, porque é claro que essas pessoas vão botar em mim, né? Se eu pegar R$ 1 milhão, se eu roubar R$ 1 milhão de dinheiro público e começar a distribuir cesta básica para um monte de gente, comprar uma caixa d'água, um bujão de gás, né? Botar gasolina no carro, ir lá e comprar remédio, tal, eu vou estar ganhando voto. Será que essa família que está sendo transportada pelo vereador Miller, será que ela vai votar em outro candidato a vereador? Ou ela tem uma gratidão com o vereador e vai votar nele nas próximas eleições? Não é uma maneira de captar votos? Então, na verdade, uma coisa está puxando a outra. E o resultado é isso aí. 30 anos de Tanguá, só crescendo igual o rabo de égua, só crescendo para baixo. Não é isso? Vamos lá, Labarra, vamos lá, Labarra. Vereador Sandrinho, vamos nessa aqui, ó. Vereador Sandrinho Você cobra a pulou o prefeitura. vereador Delcio, Sandro. Você pulou um tema Hã? aí. Você pulou Pulei o quê? lá, o vereador Delcio, a Não, não, senhora vereador. Ah, sim, eu vou falar do Delcio daqui a pouco. Peraí, mas eu pulei isso aqui também. Eu esqueci de botar o desenhozinho que eu achei, o IPTU, que vai vir por aí, ó. Isso aí é o que vocês. Segura a onda que vem o IPTU aí. Ah, IPTUzinho. Sai, IPTU, chega. Em relação. Vou falar do Delcio um pouquinho. O Delcio é o seguinte, gente. O Delcio. Eu não tenho muito o que falar do Delcio, não, tá? Até porque a gente está aguardando notícias mais recentes. Mas eu só quero dizer para você o seguinte. O Delcio é vereador de Tanguá, tá, gente? O Delcio é vereador de Tanguá. Porque ele foi julgado, entre aspas, em primeira instância, entre aspas, pelos vereadores, que estão todos do lado do prefeito, que tem interesse de caçar o vereador Delcio, e o Delcio está, com certeza, a gente não tem a informação, mas com certeza o Delcio não vai ficar conformado com isso, ele vai recorrer em todas as instâncias que ele puder recorrer em relação à cassação dele. Normal. A gente tem aqui, por exemplo, em Tanguá, o prefeito Rodrigo Medeiros, condenado a 5 anos e meio de detenção,
ele está com recurso. Tanto é que durante esse período todo que ele foi prefeito, ele está em primeira instância condenado em primeira instância, né? Aí eu discuti com uma pessoa outro dia que o cara falou, não, mas ele não pode dizer que ele é culpado. Eu disse, não, mas se ele está condenado, ele é culpado em primeira instância. Culpado ou condenado, para mim é sinônimo, a questão de semântica. Então, ele está condenado em primeira instância. E aí ele pôde ser prefeito, foi candidato, foi reeleito e tal, e ele até hoje não foi julgado, não sei por quê, né? São coisas que a gente não consegue entender. Sérgio Cabral, também ninguém sabe por quê, 400 anos de condenação e também está solto. Então, mas deixa isso para lá. Mas então, do jeito que o Rodrigo está condenado em primeira instância e está recorrendo e continua sendo prefeito, está vivendo normalmente, você tem também o vereador Miller, que também foi condenado a 2 anos e meio de detenção, porque estava usando, foi pego em flagrante usando um documento falso, um documento oficial falso, que a gente não sabe exatamente qual é esse documento, mas ele usou, não se sabe o que que é, se é um CPF, se é uma carteira de habilitação, a gente não sabe o que que é, mas ele usou um documento oficial falsificado, e aí ele foi condenado pela justiça em primeira instância a 2 anos e meio de detenção, ele está recorrendo. Ele pode ser absolvido lá na frente, tudo bem, da mesma forma que o Rodrigo também pode. Agora, o Delcio está condenado e acabou. Quer dizer, os vereadores se reúnem, 7 vereadores vão lá, que agora são 9 só, né? Aí tem 7 vereadores, 7 não, 6, né? Porque o presidente da Câmara nem votou. Então você tem aí 6 vereadores resolvendo que o Delcio não pode ser mais vereador. Quer dizer, caçar o cara que teve 500 votos, pô. Caçar um cara que botou 100 denúncias do Ministério Público contra o prefeito e contra a Câmara de Vereadores. Isso porque ele tirou pressão do pneu. Então, nós estamos nessa situação e o Delcio vai, com certeza, recorrer a tudo que ele tiver direito, legalmente, para reverter essa situação, que a gente tem certeza que será revertido. Portanto, não fiquem tristes, porque muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, tá? O vereador Sandrinho está do lado do Delcio, né? Está comprando a briga do Delcio lá, o Delcio tem elogiado muito eles, que admira muito o Sandrinho e tal. Eu quero dizer um negócio para o Sandrinho, sou muito franco, não sei o que o Labarra acha, mas eu sou muito franco com o seguinte, Sandrinho, presta atenção, você é um cara que quando você entrou, você falou que queria fazer história em Tanguá. Quando você entrou como vereador, você assumiu há um ano, a gente te abriu um espaço aqui para você, pô, falar, você falou, apareceu entrevistando você, tudo bem. Depois disso, você seguiu um outro rumo. Então a gente deixou você de lado. Você chegou até a ofender o Labarthe, ele queria desequilibrado, tal, que para mim é até um elogio, né? Se disser que eu sou desequilibrado, eu até gosto, porque é bom ser desequilibrado, né? Porque ser equilibrado do jeito que muita gente é aí, é melhor até ser desequilibrado. Agora, Sandrinho, você tá com a faca e o queijo na mão, cara. Agora, você vai demorar um tempo para adquirir a confiança da população. Não pensa você que todo mundo já acha que você é o bam, não. Para você chegar no nível que o Delcio já chegou, você vai ter que ralar. E você ainda tem 3 anos pela frente. A gente entende que você está aí há pouco tempo, está aprendendo, né? Já levou umas pancadas daqui de lá, ameaçaram caçar você também. Você rodou a baiana, tudo bem. Agora, cuidado, cara. Cuidado com as tuas atitudes, porque o mais importante de tudo é como a população te enxerga, tá? Você tá seguindo um caminho legal. Espero que você continue assim, mas também minha intenção não é que você seja contra o prefeito, não é nada disso. É só você fazer o seu trabalho e pode se espelhar no que o Delcio está fazendo, que você vai se dar bem, porque nós precisamos de vereadores que fiscalizem e façam leis. Fazer leis vocês não vão conseguir fazer nada, né? Porque ninguém vai aprovar. E do outro lado tem 7 lá que não querem que vocês façam nada. Agora, vereadores que nunca apresentaram nada, nunca fiscalizaram. O vereador que está lá há 6 anos também, ou até mais, e que nunca fizeram uma denúncia para o Ministério Público. Brincadeira. Mas então, o vereador Sandrinho, então, tem um vídeo dele aqui, Labarra, vou passar para você. O vereador Sandrinho cobrando a prefeitura sobre o pote, né, sobre o hospital e transporte de pacientes. Inclusive, ele fala também, eu acho que nesse vídeo aqui, que ele fala sobre a falta d'água também, que a gente tem que comentar aqui nesse debate. A falta d'água continua, o calor está um inferno. Mas vamos ver o que o Sandrinho está falando, depois a gente fala sobre isso. Ao executivo, onde eu recebi várias demandas essa semana sobre o projeto POT. Me manda o contrato capa a capa, inclusive de outras empresas também, a empresa responsável. Fala aí pessoal, o vereador Sandrinho da Oficina do Som com vocês, dia 9 de janeiro de 2025,
Hoje, logo pela manhã, eu faço um pedido de informações ao Executivo, onde eu recebi várias demandas essa semana sobre o projeto POT. Tá? Eu peço que o Executivo me mande o contrato capa a capa, inclusive de outras empresas também, a empresa responsável pelo raio-x do nosso hospital, a empresa responsável pela equipe médica do nosso hospital e a empresa responsável pelo transporte, onde leva as pessoas para outro município, né? Transporte da saúde, da educação, entre outros, todos os carros contratados da nossa cidade. Tá? Isso foi uma demanda muito grande que tive essa semana e ninguém melhor do que o Poder Executivo para me responder. Tamo junto, Deus abençoe. Vereador na rua é vereador trabalhando. Pois é, vereador na rua, vereador trabalhando. Ô, Sandrinho, eu vou te dar um toque aqui, tá? Quando você fizer um vídeo assim, você aborda um assunto só, cara. Faz vários vídeos, faz um vídeo sobre o pódio, você fala sobre 3, 4 assuntos junto no mesmo vídeo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender onde é que você quer chegar, entendeu? Então, é só uma sugestão para a gente colocar mais foco aí, uma dica para você. Labarra, e aí, Labarra? O vereador Sandrinho está cobrando, tu acha que ele vai manter essa postura? Ou tu acha que se ele tiver atendimento aí de 1 ou 2 assuntos que ele está pedindo para o prefeito, pode ser que ele mude de lado? Como é que fica o Sandrinho nessa história aí? Então, Sadam, deixa eu falar do Sandrinho, vereador, que desde quando ele ficou ao lado do vereador Delta, tanto o Poder Executivo quanto os demais vereadores estariam tentando, né, fazer o que fizer o vereador Delta. Informações que chegaram ao meu conhecimento, mas o Sandrinho começou a trabalhar realmente. Porque o vereador Sandrinho demorou muito a fazer esse tipo de trabalho, por isso que ele, mas ainda há tempo dele fazer esse trabalho de fiscalizador. E é interessante que ele cobra do Executivo a questão do POT do Hospital de Tanguá, que eu quero aproveitar aqui e passar para o vereador do Sandrinho, porque não é só o raio-x quebrado, não, vereador. Aquele aparelho de sutura, lembra que nós fizemos, falamos sobre essa, que o pessoal leva a ambulância lá para o DACEU, para a UPA, para esterilizar o material, continua quebrado. Informações que eu tenho. E outra, não tem corticoide. Eu fui ontem, se não me engano, uma moradora me ligou que uma criança teve entrada com crise de bronquite na clínica, lá no hospital, para mim aqui no hospital, e tiveram que transferir a criança, porque não tinha corticoide para aplicar na criança, na emergência. Aí tem um aparelho quebrado e tem aquelas poltronas, lembra que eu recebi uma foto dela que não está quebrada? Que o funcionário tem que botar a chave de fenda para deitar? É um absurdo, são meses, 4 meses ou mais. Então, vereador Sandrinho, faça uma visita à policlínica e veja realmente os inúmeros problemas que tem lá. Aí o secretário de saúde, aí eu tenho que falar, porque me bloqueou, eu fui tentar buscar informações sobre a questão que a gente vai falar já, o último tópico da criança que possivelmente faleceu com meningite daqui a pouquinho. Vereador, Pode falar. Pode emendar, Sala. Pode emendar, Labarra. Pode emendar outro assunto que eu já botei na tela aí. Então, e essa questão aí, eu fui abordado, 3 mães me ligaram, na sexta-feira, dizendo que uma criança suspeita de meningite veio a falecer em Tanguá. Mas como assim? Amanhã, apareceu uma criança e a Secretaria de Saúde não está dando ênfase no problema, porque é um caso grave, porque não tem vacina para aplicar na policlínica. Relatos de mães que me ligaram. Tem mães que estão pagando particular para dar vacina de meningite, porque não tem. Não sei se tem no posto de saúde. Né? E eu tentei entrar em contato com o secretário de saúde e o subsecretário. O subsecretário visualizou minha pergunta, mas logo depois me bloqueou. Aí não quer que o Labarra venha aqui e senta o cacete. Ela faz, você não fala comigo, ó, Labarra. Não é bem desse jeito. A gente quer buscar informação. Como eu recebi informação aí, estou recebendo inúmeras reclamações dessa situação, desse caso de meningite, entre outros. Não tem material, Sadam. Não tem material de curativo nos PSFs. Isso é uma vergonha.
E cadê o dinheiro da saúde? O vereador Sandrinho tem que fiscalizar mesmo. Agora, o vereador Sandrinho tem que ter cuidado, porque, olha, o prefeito, ele conseguiu, junto com o vereador, caçar o vereador fiscalizar. Mas o vereador Sandrinho disse que com ele o pau é mais embaixo. Ninguém vai caçar ele. Espero que não. Mas o vereador Sandrinho está no caminho certo, fiscalizando o poder executivo. E hoje ele fez um vídeo falando da água, né? Vou aproveitar aqui, para a gente terminar tudo aí, tudo junto. Ele falou da água, quer fazer uma audiência. Até indaguei ele lá no Face dele. Já foi feito várias audiências. Mas o povo tanguarense tem que participar. É o que eu falei aqui. Tem um problema lá na policlínica, na saúde, no posto de saúde, vem para cá, chama a gente, bota a cara. Olha, Barra, eu tive apareceu um parente meu aqui. E a gente sabe que aconteceu várias situações em Tanguá. Sendo que a gente não tem como falar, porque a gente não tem as provas, né, sabe? Mas a gente tem áudios, filmagens, mas a gente não está aqui para expor ninguém. A gente quer que faça o trabalho realmente. E o secretário de saúde deixa a desejar, e o prefeito também, porque o prefeito é culpado. Não tem essa que o prefeito não é culpado. O prefeito sabe de tudo que acontece na cidade. Não vem com essa história, não, o prefeito está sabendo, ele sabe de muita coisa. E eu não vou falar o que eu sei, que tem coisas ainda piores acontecendo em Tanguá e ninguém faz nada. Pois é, Labar. É isso aí, é aquela história do não sei de nada, né? Bom, eu quero só avisar vocês, a gente está quase encerrando a live de hoje. A gente tinha outros assuntos aqui, mas vamos deixar para a semana que vem. Eu quero avisar vocês que o prefeito Rodrigo Medeiros, se ele for candidato realmente a deputado estadual, tudo leva a crer que seja, ele tem que sair da prefeitura até o dia 4 de abril, tá? Então, a gente tem aí o Rodrigo Medeiros, menos de 90 dias de governo Rodrigo Medeiros. Vai deixar um legado muito importante, né? Vai deixar muitas coisas alugadas, vai deixar muita pracinha destruída, muitas promessas de emprego, vai deixar muita coisa boa que ele fez durante esses 5 anos aí, principalmente, assim, Vem no agora o Gogó. processo seletivo. Ô, Cidadão, vem agora o concurso da saúde, não tem? Ele falou que o concurso da... Aí tem gente estudando, é só para médicos. Fez um vídeo, a informação que eu tive agora de noite, estava lá no Dacinho. Vem cá, e o concurso da Guarda Municipal, rapaz? Como é que ficou aquela parada? Blá, blá, blá também? E aí? Boa pergunta. Eu vou procurar saber para a gente trazer esse tema na próxima live. É outro assunto que ninguém fala. Era o da educação, a educação deu problema, está tentando encaixar lá o pessoal. A verdade é o seguinte, gente, a gente tem, o que a gente sabe, o que a gente ouve dizer, que a gente não tem números, isso tudo a gente está falando, porque a gente não tem os números, o portal da transparência não é transparente, senão a gente poderia falar tudo que está escrito lá, mas vamos lá. Dizem as más línguas que a gente tem aí umas 800 pessoas trabalhando no pote, dizem as más línguas que tem mais 4 ou 5 mil pessoas que recebem por recibo de profissional autônomo, que é o que a Gisele estava recebendo, que é aquele cara que vai lá, faz um serviço para a prefeitura, recebe o dinheirinho, assina um recibo, aí tem lá um desconto de INSS, não sei se a prefeitura está repassando, né? A gente sabe também que tem gente dentro da prefeitura que está com férias atrasadas, até hoje, desde a época de Valber, até hoje aparece um monte de gente com férias. Engraçado que se você tem uma empresa, Labarra, se você ficar 2 anos sem pagar as férias do funcionário, tem direito a mais um ano, a mais umas férias. Em vez de 2, recebe 3. No serviço público, a gente soube de casos, a gente tem 3, 4 férias acumuladas, né? É uma coisa de maluco, cara. Então, Não, Sadam, gente, Ô, Sadam, tem muito mais coisas que a gente chega ao nosso conhecimento. Sim. Hoje fiquei sabendo, né? Aí as mais línguas, né? Como é que falava lá na rádio? Você falava, Sadam? Era o... Ai, rapaz, é a rádio... Como é que fala? É a Rádio Peão. Rádio Peão. Né? Rádio Peão normalmente se usa muito. Você falava um negócio lá na rádio que eu lembro, que eu morri de rir. Acho que é isso. Tem pessoas que estão nomeadas e que não trabalham. Tipo assim, tá lá na saúde,
Está lá na Secretaria de Saúde. Vou te dar um exemplo. O Edilson era para estar trabalhando, mas o Edilson não trabalha. Quem trabalha é uma outra pessoa. E outra, lá na policlínica, o médico acadêmico, ele é acadêmico e, às vezes, o carimbo é de outro médico. Olha que absurdo. Coisas que acontecem o médico que atende, já aconteceu um caso aí que chegou no nosso conhecimento. O médico atendeu, o outro médico deu a receita e o terceiro médico assinou o atestado. Isso aí. Então, a pessoa Isso aqui, para depois, para depois o pessoal aí puxa saco do prefeito dizer que a gente está inventando. Isso aí chegou para a gente alguns anos atrás. Entendeu? Tem mais. Carimbo aí. O pessoal ainda fala, o pessoal ainda chega, ainda há suspeitas de que existem atestados em branco que o pessoal preenche lá, já assinado e carimbado por médico A, B ou C. E o pior, tu entra no hospital de Itanguá, você não sabe se o médico está te atendendo, se ele é concursado, se ele é cargo comissionado, ou se ele é empregado daquela empresa lá do Espírito Santo, que ninguém acha ela. A tal da MML, sei lá o quê, que recebe um monte de dinheiro, milhões aí, eram 14 milhões de reais para poder fazer funcionar o hospital. Então, aquelas pessoas que estão ali dentro, rapaz, é um absurdo que, por exemplo, um prefeito decente, o prefeito que vai ser apoiado pelo Tanguá Livre, ele vai ter que botar crachá em todo mundo. O primeiro que vai usar crachá é o prefeito. A cidade tem que ser levada, Labarra, como se fosse uma empresa. Todo mundo tem que ter crachá, com foto, com nome e com local de trabalho. Todo mundo. A prefeitura tem que publicar uma relação de funcionários, onde é que eles estão trabalhando, inclusive quanto eles estão ganhando, que a Prefeitura de São Paulo faz isso há muito tempo. Então, nós temos que dar satisfação para o povo que paga o salário da gente. Isso é o pensamento do funcionalismo público. Aí o funcionalismo público vai poder ser valorizado, porque o funcionário que trabalha direitinho, cumpre o seu dever, que tem eficiência, ele vai ser valorizado. Agora, enquanto tiver essa bagunça, você entra no hospital, você não sabe o nome de ninguém. Você quer fazer um elogio, às vezes, de um enfermeiro que te atendeu bem, você tem que ficar perguntando para o cara qual é o seu nome, pô. Então, quer dizer, você vai numa repartição qualquer e você não consegue ver, e daí? Quem é essa pessoa aqui? Então, você não sabe. E outra coisa, uma relação de pessoas que trabalham, o horário de trabalho de cada um, isso tinha que estar no portal da transparência, não está. Então, gente, o povo de Itanguá é feito de bobo. Não é só Itanguá, Itaboraí, outros municípios também. É feito de bobo, porque essa informação não é confidencial, essa informação é pública. Então fica aí a situação. Bueiros entupidos, tubulação mal dimensionada, falta de água, buraco nas ruas, asfaltos precários, ruas enlameadas, o hospital sem condições de trabalho, os bons profissionais que estão dentro do hospital não conseguem exercer um bom trabalho porque não tem condições de trabalho. A guarda municipal, cara, uma repartição tão importante para o município, não consegue trabalhar. A gente não vê a Guarda Municipal orientando o trânsito. Embaixo daquele viaduto ali, que é o lugar mais crítico de Itanguá, a gente não vê a Guarda Municipal ali. Você não tem no município de Itanguá um depósito para você botar carros e motos apreendidos. O cara faz uma blitz, apreende uma motocicleta, vai botar a motocicleta onde, cara? Isso é um absurdo, cara, uma falta de planejamento. Então, isso acontece em todas as áreas, cara, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem aí a obrigação de colocar no ventilador. Porque não é assim, só sabe falar mal, só sabe falar mal. Ah, não, nós estamos aqui para falar mal. Não é. Ô, Sadam, para falar bem já chega a prefeitura lá. Tem muita gente ganhando dinheiro na prefeitura para falar bem. Você que está aí puxa-saco do prefeito, que fica reclamando que a gente só sabe criticar, criticar, criticar. Porra, então não segue a página, porra. Vai para outra página, vai lá para Tanguá, não sei das contas lá, não sei o quê, que fala bem do prefeito, está todo mundo bem de vida lá, todo mundo recebe uma graninha para poder fazer comercial, não sei o quê, recebe de empresas que vão indiretamente ajudar, né? Então vamos lá, pô. Agora estão falando aí sobre o Tanguá, a moto, não sei das quantas aí os caras vão lá fazer festinha, botam um monte de banda para tocar, não tem nenhum motoclube da cidade organizando, quando tem é só de nome também, não tem. Quer dizer, vamos fazer festa. O negócio aqui é o seguinte: vamos fazer festa, vamos chamar aquilo de cultura,
Porque você botar um cara para cantar em cima do palco, dizer que isso é cultura, isso para mim não é cultura, pô. Isso é show. Ô, Labarra, cultura é outra coisa, cara. Cultura é você ter uma biblioteca decente. Cultura é você investir na educação, cara. Você valorizar os professores. Você dá oportunidade para o professor se qualificar melhor, para que ele dê cultura. É um aluno ler um livro, cara. O vereador não conhece nenhum autor de livro, cara. Não lê. Cultura é isso, na minha opinião. Agora, você botar um show do pagodeiro aqui para subir no palco e o pessoal ficar rebolando lá na frente, se isso aí é cultura, eu não sei mais o que é cultura, né? Isso não vai melhorar em nada a cidade e as pessoas. E em relação ao emprego, Labarra, não tem emprego, cara. Emprego assim, Não, não tem não. o comerciante aqui é um massacrado, só tem que pagar imposto, gera muito poucos empregos, a maioria emprega a sua família, né? A sua família, quer dizer, o cara bota a família dele para trabalhar e bota um ou dois para ajudar lá quando bota. Então, são praticamente E os camelôs dentro de comerciantes foram loja. enganados, né, Sadam? Oi? Os comerciantes foram enganados lá atrás, porque o prefeito prometeu a moeda social que ia girar aí dinheiro na cidade. E Não é, até hoje não saiu do papel. os comerciantes de Tanguá, ô Labarra, não são unidos, cara. A associação comercial nunca funcionou bem. O Nivaldo era o presidente da associação, a dificuldade enorme de fazer uma reunião com dois ou três comerciantes. O comerciante fica escondido porque o comerciante tem medo. Porque para ele sobreviver, ele é obrigado a sonegar um monte de coisa, ele faz um monte de coisa errada, ele tem medo que a prefeitura fiscalize ele. Então você vê, o pessoal da saúde pública, da vigilância sanitária, o cara entra num barzinho do cara e arregaça. E, no entanto, as pessoas vendem coisas na rua, em cima das calçadas, e não tem nenhuma fiscalização. Então, o cara que está numa loja, o cara paga IPTU, o cara tem funcionário com carteira assinada, tudo bonitinho, paga um monte de coisa, ISS, blá, blá, blá. E aí o cara se desestimula de ter um negócio dele. E aí você também se desestimula de construir. Você quer construir uma loja para alugar, você vai alugar para quem? O cara vai pagar uns R$ 1.000 por mês, o cara já acha muito, porque ele não ganha nada. E aí é muito mais negócio você ir para cima de uma calçada e o cara que está na calçada está querendo sair de lá. O cara que está na calçada vendendo as coisinhas dele, se ele pudesse, ele ia para uma loja, cara. Aí para ele é caro ir para uma loja. Por quê? Porque ele vai para uma loja, vem a prefeitura com aquele monte de coisa para ele pagar, né? Aqui a cidade, Olabá, só para fechar, os moradores de Tanguá não têm endereço, cara. Não tem endereço. Eu estava vendo um debate lá, uma entrevista que foi feita no Portal Impacto, e aí o Vinícius, parece que é o nome do rapaz, ele estava comentando de uma empresa, não me lembro de que era, você deve lembrar, que ele falou que ficava na Henrique Luiz Figueiredo, número 22, que é aquela rua que É sai a em frente. MMR, é a empresa MMR, se não me engano. Não, não é MML, não, pô. MML está lá em Espírito Santo, pô. Acho que Não, é essa. eu não me lembro bem, mas é uma empresa aí que está prestando serviço para a prefeitura também, é meio suspeito. E aí o cara botou lá, que, pô, o endereço que está aqui é Rua Henrique Luiz Figueiredo, número 22. Aí você pega, aí ele até mostrou uma foto lá do que seria o número 22, que não é. Uma foto até que é de agosto de 2024, quer dizer, totalmente ultrapassada, que tem uma placa de alugo. Só até mandamos lá uma mensagem para eles, assim, essa foto é antiga, não tem nada a ver e tal. Agora, você entra na rua, Labarra, você não sabe qual o número. Eu não sei se você sabe, a tua casa tem número, Labarra? Então, aqui é número, tem número, mas é aquilo, né? É tudo manda Mas é o boi, quê? né? Não, é número ou é lote, quadra, não sei o quê? É o quê? Não, o meu é número. É número, né? Esse número da tua casa foi colocado pela prefeitura ou a pessoa chegou lá, escolheu um número e botou lá na Não, frente? porque tem um número aqui que foi colocado pelo meu tio, então eu uso aqui para. Pois é. Não Pois é, é para da quem não sabe. prefeitura, não. Tá, pois é, olha só, o Milton Rodrigues Rocha, que foi prefeito de Tanguá, de Itaboraí, em 1900 e Guaraná com rolha, nos 70 e qualquer coisa, o Milton Rodrigues colocou numeração em um monte de casas aqui em Itaboraí, inclusive em Tanguá, que era um distrito de Itaboraí, era o quinto distrito de Itaboraí. Então é o seguinte, a prefeitura tinha obrigação, cara, que é um direito do cidadão de ter um endereço, cara. Porque as ruas, elas são assim, ela começa aqui e termina ali, então ela começa aqui, ó. Então a rua, vamos lá, rua X, ela começa e vai para lá. Então, do lado direito da rua é número par, do lado esquerdo da rua é número ímpar.
Pô, você vai na casa do Carlos Pereira, por exemplo, na rua Henrique Luiz Figueiredo, parece que o número dele lá é 9. Ele botou o número 9 lá. Pô, mas a casa dele está do lado direito da rua. Se a rua começa na 19 de novembro e acaba lá no Gomes, o número dele está errado, porque ele tinha que ser um número par. Então, está tudo errado. Então, o que que a prefeitura tinha que fazer? Quando vai te entregar o carnezinho do IPTU, onde está escrito lá, lote tal, quadra tal, casa número tal, porra, dá um número pro cara, porra. Mas sabe por que que não dá, Labarra? Porque você sabia, se você for fazer uma casa num terreno baldio, você tem que pagar uma taxa para poder ter um número, cara. Você paga uma taxa para ter o número da sua casa. E se você quiser uma certidãozinha dizendo que a tua casa é aquele número ali, pô, a casa do Labarra é número 45. Beleza. Ah, mas, pô, mas eu tenho que ter um documento dizendo isso, eu quero fazer o seguro contra incêndio. Ah, não, só quer uma numeração de prédio com certidão. Ah, não, mas aí o valor da taxa é maior, é tanto. Quer dizer, porra, você para dar um número para o cidadão, cara, você tem que cobrar o cara, tudo é cobrado. Você para pedir um pedido de informação na prefeitura, cara, os caras mandam você abrir um processo, manda pagar lá 30 e tantos reais, 40 reais, para pagar uma taxa no banco, para poder abrir um processo, para pedir uma informação que é obrigação do prefeito dar. E ele não responde. Fica engavetado aquilo lá, como a Beth, que pediu informação sobre o duodécimo, já tem mais de 6 meses, e o cara tem um prazo de 20 dias para dar informação por lei, e não está nem aí para a lei, pô. E vamos que vamos. Enfim, é isso aí, Vamos Nabarra. embora. Aqui Vamos rapidinho para embora. ter. Antes de você passar no chat, uma informação, tá? O vereador Delcio, ele está recorrendo na justiça, como o Sadam disse, e quarta-feira o suplente playboy do bar assume, tá? O direito à presença do TRE. Vai, o Playboy, vereador playboy assumindo pode voltar a ficar sem mandato, porque o Delcio está recorrendo. Né? Eu já dei minha opinião em relação ao playboy nessa questão, mas não vou opinar, meu amigo. Mas como é que, Mas como é que o Playboy, como é que você vai assumir o negócio se está em recesso a Câmara, rapaz? É para quê? Para receber salário? Tem que botar o cara lá quando acabar o recesso, pô. A gente vai pagar o salário pro Playboy antes de começar a trabalhar? É assim que funciona? Pô, dá para entender. Rapaz, esse Brasil, rapaz, esse país é uma piada. Quer dizer, o cara vai assumir como. Não acabaram os recursos do Delcio, tá? Aí estão lá, estão em recesso, só vão trabalhar em fevereiro. Eu nem sei que dia que volta a Câmara, você sabe, Labarra, que volta em fevereiro? fevereiro, não sei qual dia não. Mas vou buscar Será que só pode ser depois do carnaval, né? Será que eles vão antes do carnaval? Carnaval no meio do mês. Ou então eles vão fazer uma sessão e depois vão ter 15 dias de carnaval, sei lá o quê. É uma beleza, é um bloco, né? É o bloco dos trouxas que somos nós, eleitores. Agora, o Playboy vai assumir agora por quê? Se o recesso vai até fevereiro. Então, deixa para assumir em fevereiro, pô. A gente economiza aí um mês de salário, pô. Vereador, pô, Playboy, quebra o galho aí, pô. Quebra o galho aí. Vamos fazer o pote dos vereadores. Vamos botar o vereador no pote também? Vamos fazer o pote do vereador. O vereador vai lá e presta o serviço, recebe menos de um salário mínimo e fica feliz. Kátia Liluíri está perguntando se o raio-x da Policlínica está quebrado na Barra. Então, Kátia, a informação que o vereador Sandrinho deu entrada é que, para ele estar dando entrada, o raio-x deve estar com algum problema. E não é a primeira vez que o raio-x está com problema. Como eu disse, aquele negócio de sutura, como é que passa, né? Aquele aparelho que esteriliza materiais Autoclave. autoclave está quebrado. A informação que eu recebi no sábado. Não só isso. Vários problemas na Policlínica. Né? Mas quem pode ver isso aí é o vereador Sandrinho. Espero que o vereador Sandrinho passe lá. Deixa eu mandar um abraço aqui. A Romero Valentim tá aqui acompanhando e o Leandro Deboção, tá, Sadam? Pois é, eu já coloquei eles na tela já. Olha só, a Elizabeth, a Beth, né? Essa empresa não existe agora, o endereço dessa empresa é na casa do Sol dos Executivos. Isso é verdade? Não, não é isso que eu falei, pô. Não é isso que eu falei, pelo amor de Não, Deus. é porque o pessoal do Portal Impacto comentou que Ah, essa empresa estaria lá na rua que bate lá na casa do sogro lá. ela não entendeu bem. É porque a rua Henrique Luiz Figueiredo é a rua que sai da 19 de novembro, ali perto da Jacuru Calçados, e vai até o Gomes. Aquela rua ali onde tem a casa que agora não é a casa, agora é o shopping center lá do Carlos Pereira, né? Beth, o endereço que está lá no documento, segundo o Vinícius do Portal Impacto, é Henrique Luiz Figueiredo, número 22.
Mas agora, a pessoa pode chamar de 22 o número do lote, pode ser o 22 o número da casa. Aí não sabe. Se for o número 22, eu nem sei onde começa aquela rua. Se ela começa no 19 de novembro, se ela começa no Gomes. A gente não sabe nada, porque a gente chega lá, a gente conta coisa aleatória. Então, se a rua começa na 19 de novembro, a casa do Carlos Pereira ou o shopping dele tinha que ser número par. Não podia ser 9, tinha que ser 10, qualquer coisa assim. E Mas acontece que se ela começar também lá no Gomes, que aí justificaria, o lado esquerdo seria o lado da casa do Carlos Pereira. Mas também a casa dele não seria número 9, porra, porque a casa dele Aí, tá. Ah, tá. Como é que. Deixa eu esqueci de falar. Então vamos lá. Critério da prefeitura, para quem não sabe, tá? Tanguá Livre também é cultura. Se a rua começa aqui e termina aqui, vamos lá. Você está no início dela, indo na direção do final dela, do lado direito é número par, do lado esquerdo é número ímpar. E a numeração na barra é a quantidade de metros que tem do início da rua até a sua casa. Então, por exemplo, se a tua casa está a 30 metros do início da rua, do lado direito, ela vai receber o número 30, porque ela está do lado direito e está a 30 metros do início da rua. Do outro lado da rua, em frente a ela, vai estar o número 31 ou 29, porque o cara está a 29 metros ou a 31 metros, ele vai ter que ter um número ímpar. Então, isso aí é o mesmo critério usado em Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí, pelo menos. Tá? Então, vamos lá. Lado direito, número par. Lado esquerdo, número. O que que é o lado direito? Você está no início da rua, indo para o final da rua. Aí, gente, um dia essa cidade vai ter um prefeito que vai botar número na sua casa. Um dia essa cidade vai ter um prefeito que vai prestigiar quando você tem uma árvore plantada no seu quintal. E que vai te dizer o seguinte: ó, se você precisar podar a sua árvore, eu vou passar aqui na sua rua todos os meses pares, na última semana do mês par. Vai ter um calendário que o caminhão da prefeitura vai passar recolhendo podas de árvore. Então, você não vai poder. Eu tenho esse problema aqui em Itaboraí. Se eu tiver que podar uma árvore aqui, o que que eu faço com aquele monte de galho? Aí muita gente nem tem árvore em casa preocupada com isso. Eu tenho que fazer podas. Se eu deixar a árvore crescer desenfreadamente, vai me criar problema. Vai cair em cima do meu telhado e tal. Agora, se eu tiver que podar a minha árvore, aí eu vou colocar aquele monte de galho na calçada e vai ficar ali, às vezes, um mês, 2 meses. Se a prefeitura dissesse assim, olha, de 3 em 3 meses que fosse, passar 4 vezes por ano na sua rua e vou recolher todos os galhos de árvore. Então tá lá. A prefeitura poderia até passar um carro de som avisando, ó, semana que vem vai passar o caminhão da prefeitura aqui, se você tiver que podar a sua árvore, faça a sua poda, coloque na calçada, que nós vamos recolher, tal, tal, tal. Mas eles ficaram, não estão nem aí, porra. Não estão nem aí, é tão fácil, rapaz, é tão fácil fazer a coisa certa. Agora, mais fácil do que isso é você botar dinheiro no bolso, né? É você contratar empreiteira, você contratar empresa que só tira nota, como diz o vereador Delcio, só tira nota, mas não presta o serviço. É você ouvir o prefeito dizer que não consegue saber que dia que vai chegar uma mercadoria, que o vereador quer fiscalizar se o caminhão está entregando aquela mesma quantidade que está na nota fiscal, que o cara bota lá 300 mil na nota fiscal, só entrega 50 mil. Será que está acontecendo? Não sabe, porque ele não sabe quando chega. E aí a prefeitura tem a coragem de dizer que não sabe que dia que vai chegar o material que eles compram. Você que compra no Mercado Livre, ele te avisa que dia que vai entregar, mas a prefeitura não sabe quando ela compra milhões lá de materiais, cestas básicas, remédios. Então, chega de repente chega uma carreta lá com um monte de cesta básica. Ih, chegou a carreta! Chama a Isimara lá para liberar as carretas e tal. Acho que é assim que funciona. Parece um botequim de quinta categoria. Labarra, obrigado aí, ó. Que a sua filha obrigado, tá? melhore, que a sua filha melhore, tá? Um abraço para toda a nossa audiência aí, muito obrigado mais uma vez. Hoje foi um negócio meio Show. esquisito, né? Porque a gente entrou atrasado, o Labarra estava na correria, mas na semana que vem a gente vai ter novidades aí. Vem aí o carnaval. Será que esse ano vai ter carnaval em Tanguá, Labarra? Será que vai ter carnaval? Vamos procurar saber? Vamos descobrir se. Ó, Será que o prefeito vai levar a família para o sambódromo para assistir as escolas de samba? Ou será que ele aí vai esse fazer ano não vai alguma não. coisa? Esse ano não vai levar ninguém, não. Mas eu acho que esse ano vai ter bloco, porque o Playboy vai ser vereador, ele vai ser vereador durante o carnaval, então ele vai fazer. Aí, Playboy, aproveita, cara. Vamos lá. Bota lá os blocos na rua. Vamos chamar a Neuza Chavão para ela sambar lá, que ela samba bem pra caramba. E vamos que vamos. É isso aí. Labarra, muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Uma boa semana para todo mundo. Hoje é dia 12 de janeiro. Se você faz aniversário, parabéns para você. Se você não faz, sorte sua, que você não está ficando mais velho. Labarra, sua filha fique bem. Um Tamo abraço junto. aí para Obrigado aí, tá? Romero Valentim,
Leandro Debossan, essa galera todinha bacana. E aí, Tanguá Livre. Se você não segue a nossa página, segue a nossa página, quebra o galho, deixa um ok aí. Avalie a página lá no início da página tem um lugarzinho lá que lá diz o seguinte, avaliações, né? Acho que é avaliação que chama. Então, deixa eu colocar um negócio aqui também. Aqui, ó, sabe o que que é isso aqui, ó? Deixa eu botar aqui, lá de cá. Ó, sabe o que que é isso aqui? Esse código QR aqui, gente, é o nosso canal no YouTube, tá? Então vocês escaneiem isso aí. Não sei como é que você vai fazer, se está usando o celular, mas sei lá, você deve saber. Vai lá no YouTube e procura Tanguá Livre, tá? Procura Tanguá Livre no YouTube. O nosso endereço lá no YouTube é Tanguá Livre Oficial, tá? Que já tinha um Tanguá Livre lá, por incrível que pareça, que tem um lugar lá no Paraná chamado Tanguá também. Então a gente teve que registrar aqui, ó, Tanguá Livre Oficial. Pô, nós temos só 32 inscritos no nosso canal no YouTube. O YouTube é difícil, né? O Facebook é mais fácil, mas o YouTube é complicado. Mas, pô, dá uma moral lá, não custa nada. Se inscreve lá no nosso canal. Nós colocamos todos os nossos vídeos lá no YouTube, pelo menos uma vez por semana. Fica lá de backup, tá bom? Obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Se morrer alguém da cidade importante, a gente vai entrar aqui para dar notícia para vocês. Espero que não seja nenhum dos nossos seguidores, espero que não seja ninguém da nossa família, nossos amigos. Espero que ninguém morra também, porque aí fica todo mundo, a população de Tanguá só vai crescendo. Um abraço, fiquem com Deus, Labarra. Você está bonito, hein, Labarra? Fez a barba, hein? Vai fazer exame? Vai fazer, né? Tá tudo bacana. O cara Fiquei bonito, só, fiquei bonito. só trabalha na região dos lagos agora, todo barbinha Pô, feita. tá meio aroma hoje. Dona Verônica, abre o olho, Dona Verônica. Olha esse homem, ó. Tá bom, vai. Tá bom, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Abraço.